Sejam muito bem-vindos aqui no canal Adolfo Euclair, né? O canal Euclair. Trouxe aqui Lucas Banzoli dentro da sua Banzoli Caverna, né? E ele é o lugar onde que ele fica escondido por meses e meses, escrevendo toneladas e toneladas de livros. Peço que se inscrevam no canal dele, né? Canal Lucas Banzoli, ele também tem blogs, 500 mil blogs. Né? O que eu tenho de canal, ele tem de blog. E, e hoje nós vamos bater um papo sobre história, sobre religião, sobre pessoalidades. Só não vou fazer brincadeirinha de família e casamento, porque senão ele vai sumir por mais 6 meses. E aí, só quando ele tiver uma dúvida no grego que ele vai voltar a perguntar para mim. Fala, Banzolão, de volta ativo aqui no YouTube, né, pô? E aí, Adolfo, beleza? Fiquei um tempo aí ausente, mas não foi por causa de uma brincadeira sua, não. Não tem nada a ver com isso. Primeiro eu tava dando aula, né? 2 períodos, aí não tava meio difícil de ficar gravando vídeo, mas depois eu comecei a responder o Dave Armstrong lá no blog e também estou na escrita de outro livro, né? Então, acabo gravando menos, mas eu voltei, a gente voltou a postar uma live no canal, a gente fez lá na segunda, né? Eu, você e o Miguel. E eu já acabei de gravar um novo vídeo que eu vou editar hoje ainda, para, se possível, postar amanhã, né? Então, estou tentando voltar ativa com o canal aí, né? Ah, perfeito. Só uma pergunta, qual que é o tema do novo livro aí, já que você está de volta ativo? A história da misoginia. Misoginia, medo de mulher? Assim, se a gente fosse traduzir literalmente, sim, mas na verdade seria uma espécie de ódio, né, às mulheres. Mas quem que vai odiar a mulher, cara? Quem que vai odiar a mulher? Pô, Tem várias coisas na história. Eu vou. Só você. Bom, eu vou só postar aqui algumas citações. Espera aí. Não sei se dá para compartilhar a tela. dá para compartilhar. Se você colocar assim, apresentar, compartilhar tela e já era. Aí eu permito aqui. Tá, peraí. Banzoli Red Pill. Aí sim, cara, já começamos bem o ano já. Vê se está compartilhando. Tá compartilhando. Então, aí tá a tela, né? Tomás de Aquino e Misoginia Medieval. Tudo começou com esse artigo aqui, que eu fiz já faz vários anos, aí, 2018, né? Que foi a primeira vez que eu tive contato assim com a literatura bastante misógina mesmo, porque eu estava lendo a Suma Teológica e comecei a perceber que toda vez que Tomás de Aquino mencionava a mulher, era num contexto bastante pejorativo, né? E daí eu fiz a pesquisa, a busca de todas as vezes que a palavra mulher aparece na Suma, e realmente quase sempre é ele descendo a lenha nela, né? E aí eu comecei a ver que na literatura antiga, de modo geral, isso é recorrente, não é apenas Tomás de Aquino, né? Então, por exemplo, eu não vou ler aqui todas as citações, seria 1 milhão, né, de citações, mas ele vai dizer, né, que a gente tem que amar o pai mais do que a mãe, que a mulher tem menor virtude e dignidade que o homem, que o macho por natureza, ser perfeito, a mulher é um ser deficiente e falho. Aqui ele vai pegar de Aristóteles, né, que diz que a mulher é um macho mutilado. Ele vai falar também que a geração da mulher se dá por deficiência da virtude ativa ou pela indisposição da matéria, que a mulher é naturalmente dependente do homem porque este tem maior discreção racional, ou seja, que o homem é mais inteligente do que a mulher. Aliás, muita gente na literatura antiga coloca a mulher lado a lado com as crianças, e aqui Tomás de Aquino também faz isso com os dementes, né? As pessoas que têm problema mental, eles são colocados lado a lado com a mulher, como se tendo falta de razão, né? Mulher, criança e doente mental. Também diz que a mulher é um súdito do homem, que é um ser superior. A mulher não pode ensinar em público porque não tem sabedoria para isso, que a mulher tem que necessariamente obedecer à vontade do marido, mesmo contra a vontade dela, que Cristo tomou a natureza masculina porque o sexo masculino é mais nobre, a potência geradora do homem é melhor que a da mulher, a mulher é inferior ao homem, não apenas o que diz respeito à robustez do corpo, mas também ao vigor da alma. A mulher é um macho falho, é isso eu já falei, né? O homem é mais digno do que a mulher, o homem é mais perfeito que a mulher. Aí tem um longo trecho onde ele vai explicar que se não fosse para gerar essa descendência, a mulher nem precisaria ter existido, existir só o homem mesmo, né? Ele vai dizer que a mulher vive no estado de sujeição e que a mulher não pode governar, porque senão as cidades iam se corromper nas mãos de uma mulher, né?
só pode governar outros homens. Ainda bem que ele não viveu na época da Dilma, senão ele iria, né, ter uma opinião ainda mais forte a esse respeito. Mas brincadeira da parte, ele também diz que se você faz sexo, você fica burro, né? Isso aqui não tem a ver com machismo, mas eu coloquei aí só porque é engraçado. Ele também diz que meninas de 12 anos já estão liberadas para casar, mas podem se casar antes mesmo disso, né? Antes mesmo dos 12 já podem se casar, né? E, enfim, e além disso, o casamento era perpetuamente dissolúvel, né? Então, tem vários casos na literatura antiga de meninas de 12, 11 anos, tal, se casando com velhos de 50 anos e tinha que continuar casado com ele para sempre, né? Mesmo contra a vontade delas. O marido também tinha autorização para bater na mulher, com açoites e tudo, né? Só não podia matar ela. O adultério e o divórcio da mulher é mais grave do que a do homem. A mulher é mais propensa com concupiscência do que o homem, porque o homem tem mais desenvolvido o bem da razão do que a mulher. A mulher é obrigada a transar com o marido, mesmo que seja um leproso, né? E mesmo que o filho nasça com lepra, não tem problema, porque é melhor do que não nascer ninguém, né? A lógica dele. O marido é mais principal do que a mulher, que é um simples meio. O homem pode ter várias mulheres, mas a mulher não pode ter vários homens. Ele dá uma explicação completamente alucinada para isso. A mulher tem que se casar virgem, mas o homem não precisa. O pai é mais nobre, mais digno que a mãe. Os animais machos eram oferecidos como holocausto porque a fêmea é imperfeita. A fêmea é um macho degenerado, que só existe por causa da corrupção da natureza. Só que ele vai justificar o passar pano para o rapto, né, para você ter uma ideia, e também diz que o marido que mata sua mulher pode se casar com outra, só não pode se casar com a amante, né? Aparentemente, o fato de ter assassinado a própria esposa é de um pormenor, né? Então, aqui vai ter várias coisas aqui. Isso aqui é só de Tomás de Aquino e só especificamente da Suma Teológica, né? Se a gente fosse fazer tudo aquilo que todos os autores antigos já falaram em todas as obras, ficaria um material gigantesco. Eu tive que parar de pesquisar, porque já estava com 500 páginas só de citações, assim, para o meu livro, né? Então, eu falei, não, é melhor parar aqui, senão vai ficar um livro com umas 5 mil páginas e ninguém vai ler. Vai ser da hora, Banzolo. Uma dica que eu dou para você dar uma estudada que vai ser bem legal. Acompanha o canal Projeto Conselho de Tomé, Projeto Conselho e Atitude Alfa. Cara, você acompanha esses dois caras, você vai entender que o nosso querido São Tomás de Aquino era Red Pill. Ele era Red Pill, cara. O cara descobriu, conversando com o Manuel, descobri que São Tomás de Aquino era Red Pill, né? Muita coisa que você vê ali, que os caras vão comentar, você vai encontrar base dentro de São Tomás de Aquino. Da hora, cara, da hora. Tem um cara que pergunta de qual seita o Banzoli é. É da seita que dói menos. Pô, cara, mas da hora tem. Pega um livro também, A Cidade Antiga, Fustel de Eculanges, cara. Baita livraço. Você vai ter que me passar esses livros por WhatsApp, porque senão eu não vou lembrar de todos esses livros aí. Cara, formado em história, não tem memória boa. O cara começa a citar texto aqui de Mortalidade da Alma como se fosse joguinho de criança. Pera aí, ó. Projeto Conselho Tomé. Projeto Conselho. Projeto Conselho, né? Conselho. Aí, Atitude Alfa. Pô, esses dois canais são da horas para entender a mentalidade da machosfera. Sim. E o livro depois... Aí é aqueles MGTOW aí? Não. MGTOW é uns caras... MGTOW é outros caras. Cidade Antiga, Fustel de Coulanges. É isso aí, ó. Cara, esse livro da Fustel de Coulanges é fascinante. Por exemplo, você pegou uma citação aí bem interessante que foi do São Tomás de Aquino aí mencionando que o homem é mais razão e a mulher é mais emoção, né? Na verdade, aí não fala que é mais emoção, só fala que o homem ele é mais racional e que a mulher está no mesmo nível das crianças e dos dementes, né? Dos dementes eu discordo, mas de certa forma das crianças a gente pode colocar. Você concorda com o Tomás de Aquino, então? Nesse ponto... Cara, para e pensa. Por que você acha que a sociedade atual chegou onde chegou? Em que sentido? Ué, você tem 30 anos, você tem 31 anos igual eu, ok? 30, na verdade. 30, você não tá novinho ainda, nem cresceu barba direito ainda. Quando você tiver 30 anos, você vai. Eu fiz 1º de janeiro. Bom, entendi, por isso. Ó, desculpa a zoeira aí. Sim.
Eu estava onde mesmo? Questão de Estava mulher. falando que a sociedade chegou Mulheres. no... Vamos pegar aqui. Eu quero que você vá lá no teu Facebook. Lembra de todas as meninas que você puder lembrar do tempo de escola. Você vai lá, pesquisa no Facebook delas e anota. É mãe solteira, quer dizer, teve filho, não se casou, teve umas que casou e separou, tem outras que estão com 2 filhos de 2 pais diferentes. Você fala, por que isso está acontecendo? Isso se chama liberação sexual. É uma coisa que acontece desde a década de 60 na sociedade, que o quê? A mulher ela tem a liberação sexual. Nós, eu e você, crescemos com o discurso nas escolas de que as mulheres são empoderadas, que as mulheres têm a mesma posição que o homem. Só que o que acontece? Elas têm, a sociedade hoje trata elas por igual. Mas o que acontece? Ela pensa assim, eu não dependo do homem para nada. Aí elas vão lá e arrumam 3, 4 filhos. Entendeu? Então, o que acontece? A mentalidade de que a mulher é igual ao homem é um pouco diferente. Eu não posso ter filho, eu não engravido, quem engravida é a mulher. Então, já biologicamente nós somos diferentes. Ponto. Entendeu? Bom, mas essa questão, bom, primeiro que se a mulher age assim é porque tem um homem fazendo isso com ela, né? Então, essa imoralidade, no caso, não seria apenas a parte dela, seria a parte deles também. E se, na pior das hipóteses, a gente pode dizer que a mulher se igualou ao homem em termos de imoralidade, vamos colocar nesses termos, né? Trabalho. Sim. Trabalho. Então, assim, uma mulher hoje, ela ganha a mesma coisa que um homem desempenhando a mesma função. Só que o fato é que ela não rende a mesma coisa que um homem. Então, para uma empresa, contratar uma mulher para fazer uma função específica, que é diferente da do homem. Porque, pô, eu trabalho na construção civil há 13 anos, cara. Sabe quantas mulheres eu encontrei na minha vida trabalhando na construção civil pesado? Quantas? Duas, em 13 anos. Duas. Uma, quando eu tinha 17 anos de idade, estava trabalhando no Jardim Paulista, em Maringá, Paraná. Eu vi uma mulher, assim, toda coberta, trabalhando, pegando saco de cimento e jogando dentro da bitoneira, trabalhando de serventona mesmo. Falei, aí sim. E uma outra foi aqui em São José dos Campos, São Paulo. Eu estava indo trabalhar, eu vi ela fazendo contrapiso. Foram as únicas 2 vezes em que eu vi mulher fazendo um serviço pesado, porque mulher não aguenta, não tem o mesmo pique que a gente para cavar buraco, para pegar ferro. É raro, tipo assim, o que eu disse, 2 mulheres em 13 anos. Quantas pessoas eu já vi? Já vi velho, já vi criança, já vi tudo, mas eu nunca vi 2 mulheres na construção civil pegando pesado, apenas. Então... Sim, mas cada um tem uma direção diferente do outro. Por exemplo, no curso que eu fiz lá no UFPR de comunicação institucional, tinha eu e mais 4 garotos para 20 e tantas, 30 e tantas, não lembro quantas agora, meninas, né? Ou seja, era um curso muito mais feminino, vamos dizer assim, do que masculino. Tem outros cursos lá, tem um amigo que faz um curso que não é engenharia, mas mais voltado para coisa de matemática, né? E ele disse que lá só tem, eu acho que 2, 3 mulheres para o resto do homem, né? Então, isso daí, claro, vai ter cursos que vão ser mais voltados, que vai ter mais procura feminina e outros. Isso, exato. Até porque você falou de uma questão física, né? Mas até o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher, né? Então, naturalmente, vai ter algumas coisas, não que um seja melhor ou outro pior, mas vai ter algumas coisas que a mulher vai saber fazer melhor e vai ter outras coisas que o homem vai saber fazer melhor, né? Então, naturalmente, vai ter profissões que vão ter mais busca de homens e mais busca de mulheres, né? Exatamente. Aí o que acontece? Não adianta você pegar, igualar a mulher ao homem, sendo que são coisas diferentes. E aí o que acontece? Hoje estão masculinizando as mulheres e abaitolando os homens, e feminilizando os homens. Então você tem uma inversão de polos. E aí, cara, a sociedade fica louca. Então, cara, eu entendo o que o São Tomás de Aquino faz, o que os pensadores gregos diziam. Quando você olha para as sociedades mais antigas, elas se manteram por causa disso. E quando elas começaram a fazer a libertação, assim, tecnicamente começou a haver uma revolução sexual, que acho que é o termo mais correto, é que você teve o declínio dessas sociedades. Pode ver na história. Você está falando que já existia liberação sexual naquela época, então? Você pega, por exemplo, o casamento em Roma, teve altos e baixos. Teve um momento em que, desde de Roma Antiga, Fuster de Coulanges coloca isso, você tinha uma estrutura padronizada, homem, mulher e tal, e depois houve
períodos em que a galera não estava nem aí com a paçoca, que foi isso que derrocou o Império Romano. Qual que é esse período que começou a decair em Roma? Cara, Roma começa a decair ali o que? A partir do quinto século? Mas isso daí é justamente coincide com o período de cristianização do Império, não deveria ser o contrário, então? Não necessariamente, cara, porque o que acontece? Peraí, deixa eu recalcular aqui. Olha, é foda, mano, conversar com apologista, mano. O Império Romano ele se decai politicamente, mas também tem a questão, tem questão sexual. Tem a questão sexual. Eu vou ter que buscar fonte para isso. É que eu, particularmente, eu sou avesso a esse discurso de que o mundo era melhor antes. Entendeu? Eu não estou também fazendo uma apologia do mundo moderno, como se tudo fosse melhor não, hoje. eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu não estou colocando ponto. Existem pontos de mudança, Bonzoli. Você sabe disso. Não estou dizendo que é melhor. Não estou dizendo que hoje é melhor do que antigamente, o que antigamente era melhor que hoje. Não, só estou colocando cada época tem seus próprios problemas, né? Aí alguma coisa você pode apontar que a sociedade de hoje está pior do que a de ontem. Mas uma coisa que você nota, isso é muito curioso, né? Sempre quando eu noto todos os livros que eu leio de época, né? Independente de qual época que fosse, pode ser lá da época clássica, lá da Grécia, Roma, pode ser livro medieval, não importa. Todos eles falam a mesma coisa, isso é bastante engraçado. É quando você fala, antigamente o povo não era tão imoral quanto é hoje. Antigamente as mulheres eram mais decentes, antigamente isso, antigamente aquilo. Eles sempre glorificam o passado que eles não conhecem e desprezam o presente, como se o presente só tivesse coisas ruins e o passado que fosse bom, entendeu? Tem esse tipo de saudosismo. E quando a gente vai ver o passado, quando a gente vai estudar o passado, a gente vê que não tinha nada daquela coisa boa que as pessoas falavam. Na verdade, tinha os mesmos defeitos, talvez até piores do que aquele que a pessoa estava escrevendo. Só que como ele não conhecia de fato aquele passado, ele começava a glamorizar esse passado como se fosse uma coisa muito boa, muito moral, lindo, belo, maravilhoso, que não era, simplesmente não era, né? Se a gente for pegar, por exemplo, essa época medieval, que muitos apologistas vão dizer, né, que é o padrão da sociedade, tempos maravilhosos, querem voltar nos dias de hoje. Se a gente vamos pegar, por exemplo, Roma, tem autores que vão falar que tinha no auge de Roma, da Roma católica, perdão, né, da Roma medieval, na sede do Papa, você vai ver 10% da população era só de prostitutas. Quando Lutero chega em Roma, ele perde a fé, ele fica escandalizado com um nível baixíssimo moral daquela cidade que ele esperava que fosse justamente o lugar mais espiritual de todos, né? Por estar ali no lugar onde está lá o Papa, onde está lá as grandes autoridades da igreja e tudo mais, e, no entanto, encontrou só devassidão, depravação e tudo mais, né? A expectativa de vida também baixíssima, irrisória, metade da mortalidade infantil era de 45%, praticamente metade dos bebês que nasciam morriam dentro dos primeiros 2 anos, né? Acabei de ler aqui um livro do Dubs, se não me engano, que ele diz que a expectativa de vida era de 30 anos. Já tinha lido em outros lugares que era de 40, né? Aqui ele fala que é de 30, né? E raríssimos os homens que passavam os 40 e poucos, né? Então a gente vai ver várias questões assim que a gente poderia colocar. Tem inclusive um artigo que eu fiz há vários anos atrás, onde eu elenco vários pontos, onde o mundo da época era bem pior do que o mundo de hoje, né? Agora, claro que também vai ter questões onde a gente pode pegar que o mundo da época era melhor do que o mundo de hoje, né? Agora, eu não acho que seja questão de falar como se durante milênios e milênios, a humanidade estivesse agindo corretamente, e aí, de repente, veio uma revolução sexual que fez com que o mundo ficasse aos avessos como é hoje, né? Por exemplo, essa mesma época que se diz que a sociedade era, de certa forma, melhor, eles viviam em guerra um contra os outros o tempo inteiro, né? Você teve as 2 guerras mundiais, mas antes disso já teve Guerra dos 30 anos, Guerra dos 100 anos. É impossível você pegar um livro, mesmo que de teologia, de história da igreja, sobre a Idade Média, sobre a Idade Moderna, qualquer época, né? E você não vê o tempo inteiro os estados ali da Europa lutando uns contra os outros. E eram todos cristãos, todos católicos, né? E eles se matando entre si sem parar. E hoje a gente vive um período, né? Claro, não é o momento mais oportuno de falar isso, porque está na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, comparativamente ao que a gente viu ao longo de toda a história da humanidade, é um tipo de civilidade, vamos dizer assim, que a gente não vê ao longo de toda a história, né? Em qual período da humanidade você via um período de tão poucas guerras quanto hoje, por exemplo, né? Você não vê na história, né? Você tinha uma população infinitamente menor do que a de hoje, com bem menos países, muito menos pessoas, muito menos soldados, né? Potencialmente falando, e mesmo assim você via muito mais guerra do que você vê hoje, né? Em numerosos aspectos eu vejo a sociedade de hoje como muito mais evoluída do que a sociedade daquela época, né? Eu não vou continuar falando porque eu vou deixar você fazer os seus apontamentos aí, depois eu continuo, senão para não ficar um monólogo aí.
Não, rapaz, você é o convidado, você tá falando, cara, sinta-se à vontade, não faz sentido nenhum eu trazer o convidado e eu falar mais do que o convidado, pô. Aí ô, pelo amor de Deus, né, cara? Não, mas, por exemplo, tá, vamos continuar aqui rapidamente, né? Eu entendi a sua lógica, eu entendi porque no começo você falou, não, que o antigo era melhor. Eu não estou dizendo que o antigo era melhor. Eu só disse que houve algumas mudanças e assim, querendo ou não, quando você para observar, também tem relação com o tratamento com a mulher. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, mas se a gente for ver, um dos lugares onde a mulher mais tinha, como posso dizer, Liberdade. o inverso de liberdade sexual, o inverso, né? Seria ali na Grécia Antiga, por exemplo, né? Onde em Atenas, por exemplo, a mulher era quase um crime ela sair de casa, né? Desacompanhada por um homem, então nem pensar. Ela ficava em casa, e para você ter uma ideia, os homens nem sequer podiam estar no mesmo ambiente, no mesmo que elas. Eles jantavam num lugar à parte da mulher, né? A mulher tinha um lugar onde o homem não podia ir na casa e ele jantava reclusa ali, né? O homem nem sequer ficava junto com a mulher. Era como se fossem duas pessoas estranhas aí na mesma casa. Eles só eram um casal mesmo para copular, né? Para ter descendência, apenas isso, né? E há uma restrição assim que a gente só vê hoje nos países muçulmanos, olha lá, né? E a gente vai ver o nível de imoralidade de Atenas, dos gregos antigos, né, de forma geral, era infinitamente maior do que o nível atual, né, de qualquer época. Em Esparta, por exemplo, né, que também tinha um rigor muito grande nessa questão em relação à mulher, uma repressão, uma opressão muito forte, você vê que o nível de homossexualismo entre os homens era gigantesco, né? Os homens eles se relacionavam sexualmente entre eles muito mais do que com as mulheres, né? Com as mulheres eles faziam sexo porque tinha que procriar, né? Era uma obrigação, um fardo, né? Mas o que eles gostavam de fazer mesmo era com outros homens, né? Mesmo aqueles guerreiros barbudo, machão lá que a gente vê em Esparta, né? No filme dos 300 e tudo mais, era tudo, né? Seria considerado baitola hoje, né? Então, eu não acho que exista necessariamente uma relação assim, tipo, claro que eu também sou contra a questão da liberação sexual, fazer com todo mundo, fazer de qualquer jeito, não é isso, né? Mas mesmo sociedades que tinham o inverso de liberação sexual em relação à mulher, elas eram muitas vezes mais imorais do que nós hoje somos, né? Mas aí eu pergunto para você, quem é que construiu o Ocidente? Você está falando que a igreja construiu o Ocidente, é isso? O pensamento grego, a igreja católica, né, o cristianismo católico e o direito romano, né? Foram três coisas que são três pilares que sustentam o Ocidente, né? Então, um dos pilares foi o pensamento grego, pô. Sim, mas o pensamento grego, ele é uma das coisas que mais, se a gente for ver tudo aquilo que esses pensamentos, se a gente for pegar Tomás de Aquino mesmo, só para dar um exemplo, né? Ele cita na Suma Teológica dele, pelo menos por baixo, assim, umas 1000 vezes Aristóteles, né? Ele cita muito, já fizeram um estudo sobre isso, ele cita muito mais vezes Aristóteles do que a Bíblia, para você ter uma ideia, né? De quanto ele era influenciado por Aristóteles. Vai ter muitos outros que vão citar Platão, que vão citar numerosos outros autores aí, que eles eram de fato extremamente influenciados pelos gregos, os próprios romanos eram muito influenciados pelos gregos. Agora eu pergunto, se eles fossem mais influenciados pela Bíblia, que tem uma raiz, um fundo judaico, né? E não um fundo grego, um fundo romano, ao invés de serem influenciados por esses filósofos platônicos, né, por Aristóteles e tudo mais, eles não teriam uma sociedade muito melhor, mais civilizada, mais evoluída, mais moral, inclusive, do que aquela que eles tinham, né? A gente dificilmente iria ver Tomás de Aquino dizendo tudo aquilo que eu acabei de passar, né? Aqueles todos os pontos lá, né, que ele disse sobre as mulheres, se ele tivesse se pautando apenas a Bíblia, porque a Bíblia não defende nada daquilo em momento nenhum, né? Dificilmente eles iam ter uma sociedade tão brutal, né, em muitos sentidos até bárbara, né, como aquela que eles tinham, se eles se baseassem mais na Bíblia do que na filosofia grega, né? Porque muita gente embeleza a filosofia grega como se fosse o ápice da intelectualidade, né, da civilidade, como se você basear na filosofia grega era você fazer uma sociedade intelectual, uma sociedade robusta, uma sociedade grandiosa, né? E o que mais se afasta disso seria uma sociedade insignificante, né? Quando na verdade para mim é muito diferente disso, né? Apesar do pensamento grego de fato ter suas qualidades, e não cabe negar isso, né? Mas ele contribui muita coisa, tanto para a misoginia, quanto para a imoralidade, quanto para tudo aquilo de ruim que você possa imaginar na sociedade. Os judeus que não tinham nenhum apego assim a essa questão da filosofia, você tem pouquíssimos livros da Bíblia que trabalham com questões filosóficas, como por exemplo Jó e Eclesiastes. Se você for comparar filosoficamente o povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, com qualquer povo ali da Grécia,
eles tomariam de lavada. No entanto, a sociedade deles era a sociedade de Deus, vamos dizer assim, o povo de Deus, e não o povo grego ou o povo romano, né? E apesar de todos os seus defeitos que os judeus tinham e todos os desvios que eles tinham de Deus, aquilo que eles receberam ainda era muito mais valioso do que aquilo que os pagãos tinham, né, naquela época, né? Então, a minha crítica é a seguinte, né? A partir de um certo momento, isso que é chamado de Ocidente começou a se inspirar muito mais no paganismo, seja o paganismo grego, o paganismo romano, né, e tudo mais, do que naquilo que é daquilo que Deus revelou para o povo dele, né, para o povo judeu, né, e também na época da igreja, né, porque se a gente for ver o Ocidente, aquilo que foi construído no Ocidente ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né, principalmente a partir ali do sexto século, sétimo século e diante, é muito mais um paganismo travestido de cristianismo do que cristianismo propriamente dito, porque distancia completamente daquilo que a gente vê nos primeiros 3 séculos, por exemplo, né? O tipo de filosofia de Tomás de Aquino, por exemplo, se a gente comparar com mesmo um pai da igreja já mais acostumado com a filosofia grega, como Agostinho, é muito diferente, é uma sociedade completamente distinta. Se a gente vai pegar os primeiros pais da igreja ali e comparar com a filosofia dos escolásticos ali, né, do início ali da Baixa Idade Média, a gente vai ver uma filosofia completamente distoante dos primeiros cristãos, né? Então esse é o meu ponto. Não é que eu sou contra pegar e glamourizar a filosofia grega como se ela fosse tudo de bom e aquilo que destoasse dela fosse tudo de ruim, porque se fosse essa lógica, então a própria revelação de Deus aos judeus seria ruim porque se distanciava da revelação, entre aspas, que foi dada a Platão, Aristóteles e tudo mais. Pô, da hora. Então, se a gente fosse, vamos lá, se o cristianismo fosse construído com mais Bíblia e menos pensamento romano e grego, a gente seria polígamo. Você teria poligamia no Ocidente com mais frequência. Eu discordo. Eu Ah, discordo. tem. Primeiro porque eles lá naquela época também eram polígamos, né? Os gregos, romanos e tudo mais, eles também eram polígamos. Mas, mas tem uma questão diferente. Se você ler o livro que eu estou te falando, A Cidade Antiga, você mencionou uma coisa bem legal na conversa nossa aqui, que vai ser só para você entender. Você mencionou e eu vou usar para você entender. A copulação que o homem tinha com a mulher era uma obrigação social familiar. Só isso, porque o prazer mesmo eles tinham com outros homens, os gregos e os romanos. Só que quando você mistura o pensamento, por exemplo, o romano, a construção da cidade romana também é do mesmo jeito. Quando você mistura esse pensamento da estrutura familiar com o texto bíblico, aí o cara ele começa a querer parar a pensar, opa, então quer dizer que eu não posso ter outras mulheres, quer dizer que eu não posso ter outros homens, quer dizer que isso. Então, mas isso daí já era algo que uma conclusão que Paulo chegou sem precisar de filosofia grega nenhuma, né? Mas Paulo era formado no pensamento grego, pô. Não, mas ele não tirou isso do pensamento grego. Tem textos do Antigo Testamento onde você vê. Tem um livro chamado, do Paul Copan, chamado Deus é o Monstro Moral, onde ele vai citar várias questões interessantes. Ele pega no texto de Levítico, eu não vou lembrar agora o texto, né? Se você tivesse falado antes que o tema era esse, eu poderia separar o texto. Cara, é só um bate-papo aleatório, mano. Sim, sim, então, se você tivesse avisado antes que o tema iria para esse caminho, por exemplo, eu poderia selecionar o texto lá. Mas ele vai citar um texto de Levítico que ele mostra que no hebraico Deus já instituía a monogamia, né? Ele já proibia a poligamia desde o Levítico. Né? Se você for ver o relato da criação, Deus criou um homem para uma mulher, né? Ele não criou Adão e várias ervas para Adão, né? Então, aí você vai no Novo Testamento, você já vê falando que o bispo tem que ser marido de uma só mulher, e que era pecado ter mais de uma mulher. Então, isso daí é um pensamento que você já vê a própria Bíblia construindo esse pensamento, né? Mas havia poligamia no Antigo Testamento, é uma coisa que Deus tolerava, não é uma coisa que Deus instituiu ou que Deus gostava. Eu uso como sempre o exemplo do divórcio, né? Quando alguém perguntar, então por que Jesus tinha acabado de falar contra o divórcio, né? Alguém pergunta, então por que Moisés falou, né, dá uma carta de divórcio e manda ela embora, né? Como se o divórcio pudesse ser feito por qualquer razão. Aí ele fala, Moisés fez isso por causa da dureza de coração de vocês, ou seja, Deus tolerou esse comportamento, mas não é algo que ele aprove, né? Que não é algo que seja o certo. Ele vai remeter ao início da criação, quando Deus criou o homem e a mulher, e vai falar, eles são nossa carne, agora não, o que Deus juntou, o homem não separe, né? Então ele vai pegar o princípio da criação como referencial e não aquilo que Deus tolerou, né, que Deus admitiu por causa da dureza do coração dos homens na lei. E a mesma lógica que eu aplico em questão da poligamia. Então, os cristãos não precisaram do pensamento grego para banirem a poligamia, até porque, repito, isso era a praxe do pensamento grego também, né? Eles simplesmente aludiram ao padrão da criação, ao padrão que a gente vê lá desde o Gênesis, para ver, não, realmente, o certo é um homem e uma mulher, é o padrão monogâmico que Deus instituiu, né?
Então, para mim, a gente não precisaria da filosofia grega em relação à questão da poligamia. Perfeito. Ó, olha que interessante. Temos uma diferença no pensamento da construção do casamento no pensamento bíblico judaico e uma diferença no pensamento romano-grego. O grego e o romano, por exemplo, existia... Na Bíblia do Antigo Testamento existe a palavra bastardo, filho bastardo? Eu não sei. Eu teria que procurar aqui para saber. Olha que interessante. Você tem Jacó, que tinha 4 esposas. Abraão teve mais de uma esposa também, mas você tinha Jacó, que tinha pelo menos 4 esposas, 2 esposas e 2 concubinas. Todos os filhos dele são legítimos. Ok? Veja só. Todos os filhos dele são legítimos. Na mentalidade do judeu, do israelita, ele podia ter quantas esposas ele pudesse ter, e os filhos seriam legítimos. Já entre os gregos e os romanos, não. Por que a mulher não podia sair de casa sem estar acompanhada? Porque o que o grego, dentro do culto romano, pelo menos, vamos lá, dentro do culto romano, uma coisa que era passada de família para família era a religião familiar. Então, eu sou pai, eu tenho um filho, o meu filho tem que ser legítimo. Se ele for um filho que não é legítimo, o que vai acontecer? Eu não vou poder passar minha religião para ele. Isso aí tem a questão do lar familiar, isso aí está no livro Fusta do Pulanges. Então, o que acontece? Existia a visão de casamento entre eles é diferente, né? Os romanos, eles tinham um encaramento da construção familiar, o porquê do casamento com a mulher e tal, a moral era um pouco diferente da visão dos orientais israelitas, entendeu? Então, assim, são detalhes que a gente for colocar aqui em pauta vai ficar muito louco e vamos ter que estudar mais. Eu posso só comentar uma coisa que você colocou aí? Mete bronca. Sim, a questão dos filhos bastardos, né? Por que a Bíblia não faz o mesmo que Roma fazia, que os gregos faziam, né? Para mim é simplesmente para valorizar a dignidade desses filhos, né? Ou seja, eles não iriam ser inferiores aos demais simplesmente por não serem filhos da esposa principal, vamos colocar assim entre aspas, né? E sobre a questão da poligamia, eu assisti algum tempo atrás um podcast do Sérgio Monteiro, onde ele vai afirmar algo que depois que ele afirmou, até pensei, nossa, isso era muito óbvio, né, lendo a Bíblia, né, que já na época, por exemplo, de Davi, né, Davi é citado como sendo um grande polígamo, né, porque tinha várias mulheres e tal, mas já nessa época aí, não era costume dos judeus a poligamia, a esmagadora maioria, tipo 99% dos judeus, eles eram monogâmicos, e se você for ver nas listas bíblicas, nas referências bíblicas, praticamente todos os judeus dessa época eram de fato monogâmicos, eles tinham uma mulher só. Agora, Davi ele tinha mais, se não me engano, Davi tinha 4. Aí ele vai explicar que nessa época, só os reis, né, que costumavam ter mais de uma mulher. Salomão, por exemplo, teve 1000, né? Mas as pessoas comuns, assim, do povo, eles tinham uma só, né? Eles não tinham mais que isso. Então, mesmo no meio judeu, ele já tinha essa prática da monogamia, mesmo nos tempos do Antigo Testamento, né? Com raras exceções, como eu falei, da questão dos reis aí. Com o passar do tempo, isso vai, no Novo Testamento mesmo, por exemplo, isso vai se desenvolvendo para sendo uma mulher só. Por isso Jesus fala, sairá para unir com a sua esposa, não com as suas esposas, né? Como se pudesse ter mais do que uma, né? Então, só esse apontamento que eu queria fazer. O Fabeta está falando aqui, na Torá, diversas leis acerca dos bastardos, Adolfo. Eu vou ter que dar uma olhada nisso aí, entendeu? Eu acho que a palavra bastardo não existe, mas a gente pode talvez encontrar o conceito de filho, né? Filho que não é da esposa do casamento, né? Sim. Aqui, ó, eu mandei para você o livro A Cidade Antiga, Fusto de Eculanges, o PDF, já que você falou que não gosta de livro impresso, né? Que você tem alergia. Então... Não, eu leio livro impresso toda hora. Só que ter muitos livros junto perto de mim aqui, por exemplo, numa estante aqui, aí poderia ser prejudicial, né? Ó, o Fabeta colocou um outro argumento aqui, ó. Live não, aqui, ó. John Walton diz que a pouca ocorrência da poligamia se devia a uma questão monetária, porque para você manter 2 mulheres é foda, né, mano? 2, 3. Tanto que a gente tá mencionando patriarcas, né? Por exemplo, Abraão, Jacó, que são pessoas que se destacaram financeiramente. Quando a gente volta pro afegão médio, a gente volta para um cara igual eu e você, a gente não consegue bancar 2 esposas. Sim, tem isso também. Mas mesmo pessoas mais ricas, eles não costumavam ter mais de uma esposa, né? Isso daí o Sérgio Monteiro vai falar só os reis por ser autoridade, né? Então, tipo, era meio que uma terra de ninguém, porque era rei, então podia fazer o que quisesse, aí eles deixavam ter mais de uma, né? Mas isso não era algo que a pessoa comum tinha, mesmo as pessoas ricas, elas não costumavam ter mais de uma mulher, não. Ó, o Fabieta acabou de dizer aqui que tem a palavra manzer aqui para bastardo, cara. Pô, aí no hebraico é bem limitado, né? Então,
Temos aqui uma correção. Vou ter que praticamente recorrigir tudo que eu estou praticamente dizendo nessa live aqui, com Banzoli e Fabeta na minha cola. Mas a gente vai conversando, trocando uma ideia assim, pô. Então, gente, prestem atenção nos comentários aqui da live. E, ó, quem está nos comentários aí, comentem coisas importantes, tá? Será de muita valia para as pessoas aqui. Não, mas é isso aí. Mas, ô, Banzolão, a gente já mencionou essa questão das mulheres, aí a misoginia, né? Falando em mulher, rapaz, tu demorou demais, cara. Minha sobrinha acabou voltando com o ex-namorado, pô. Só você. Eu falei pra você, mano. Eu falei, acelera o passo aí, mano, mas você tava meio depressivão e tal, né? Não, brincadeira, eu sei que. Ainda bem que você é um cara que leva as coisas na brincadeira. Imagina se fosse um cara que não levasse, já ia ficar puto comigo, né? Meu planejamento para transformar o Banzoli em um adventista sétimo dia, cara. Mas não dá, cara, tá difícil. Pela doutrina não vai. Aí vai ter que ser que nem você tá fazendo que nem Balaão recomendou fazer, né? Com o Balaque, né? E os midianitas. Claro, né? Ó, camarão que dorme na praia, a onda leva. Mas falar uma coisa para você, Fabete, quem assiste a live. O Banzoli, ele tá numa idade boa para casar. Até o próprio, acho que Platão, ele fala que a idade dos homens casar era 32 anos, cara. Entendeu? Aí eu não lembro dele ter dito isso, não. Mas se você diz, eu confio. Não precisa confiar, não. Eu vi alguém comentando sobre isso, mas depois eu dou uma pesquisada mesmo, né? Tá bom. Não, olha, só se o Banzoli, mas eu não sei se ele vai gostar, porque a sobrinha que eu estava apresentando para mim era uma morena, uma mestiça morena, que mora em Campinas. Eu tenho uma outra sobrinha que ela vai completar 18, cara. Só que assim, é descendente italiano, né? Branca. Só que é muito magrela. Não sei se faz o tipo do Banzolão, né, cara? Não sei se faz o tipo do Banzolão. Você querendo, né? Não, eu nem vou comentar. Né? Pô. Não, ó, quem vê eu falo do Banzolão pensa que a gente é amigo há séculos, cara. Pô, um dia eu peguei o zap dele no Facebook e é que o Banzolão ele tem que escrever, cara. Então, assim, escreve, Banzolão. Escreve sobre imortalidade da alma, escreve o que você tem que escrever. Nossa, imortalidade da alma eu não escrevo mais, já escrevi 2.000 páginas, estou cansado. Eu nunca mais vou escrever sobre isso. Foi Aristóteles, ó, Adolfo tá dando bola fora. Se eu tivesse lido, era melhor. Foi Aristóteles que mencionou. Eu só falei que não era Platão. Cara, Aristóteles e Platão é tudo a mesma coisa, cara. É tudo escrita difícil, é tudo escrita antiga, né? Uma vez eu tentei ler Platão e não consegui. Então, que bom que tem gente que consegue, né? Corajosos ainda. Mas, cara, vou falar para você, Banzolão, nós temos que ler, cara, porque tá feio o negócio. Por questão histórica, né, eu leio, mas não porque eu tenho um interesse filosófico, propriamente dito. Filosofia não é minha área, nunca foi, não tenho nenhum interesse realmente nisso. Mas por questão histórica, óbvio que é bastante importante, né? Ó, pra vocês terem noção, o Banzoli, eu tenho a mesma idade que o Banzolão, e o Banzolão já tem mais de 25 livros publicados, gente. 25 livros. Mais de 25. PDF. Onde que a gente encontra os seus livros? No meu site, www.lucasbanzoli.com. Certo. Agora você vai mudar o nome do seu site para banzolicaverna.com. Exatamente. Eu já estava nesse processo de mudança aí. A partir de amanhã vai ser banzolicaverna.com. Brincadeira. Baixem lá os livros. O Fabio tá falando que leu a República com 12 anos. Mano, eu com 12 anos tava saindo pra rua para jogar Magic, cara. Mas o que eu li não era a República, era um outro que era um diálogo dele, mas era um diálogo bem difícil. Mas eu li há uns mais de 10 anos atrás, tal, não lembro direito. Não. Mas, não, vai lá, conta para nós. Como é que você faz seus estudos? Como é que você iniciou suas vidas de estudos? Como é que você fez? Como é que você faz para estudar? Diz para nós, ilumina a nossa ignorância com sua sabedoria. Eu não sei se tem algum segredo, não. Eu não sigo nenhuma metodologia. Eu simplesmente vejo, quero falar, por exemplo, esse assunto, né? Da questão das mulheres. Eu simplesmente leio o máximo de livros que dá para ver sobre isso e aí vou formando uma opinião a respeito. É simples, entendeu? Não tem segredo, não tem mistério. E uma coisa que eu sempre priorizo é buscar fontes primárias, né? Porque uma coisa que eu vejo todos esses livros aí que eu leio, independentemente de eu concordar ou não concordar com a maioria do que foi escrito ou com o pensamento do autor, eles não citam muito as fontes primárias, né? Isso que é um diferencial que eu quero que meu livro tenha, né?
que eu vou citar um monte de fontes primárias aqui, né? Como eu falei, já tenho um documento Word com umas 200 páginas só de citações de fontes primárias, né? E outras mais de citações de outros autores. Então, por exemplo, eu fui em todos os códices antigos, leis antigas que dá para encontrar aí, né? Todos eles, desde a da Síria, Babilônia, da China, enfim, de todos os lugares aí, Índia tem bastante sobre isso também, e fui e li todos esses documentos aí, né, para ver tudo aquilo que eles tinham para falar a esse respeito, também sobre outros assuntos, né. Então, eu sempre priorizo por ir pegar o máximo de fontes primárias possíveis, né, como eu falei, né, pegar o que o Tomás de Aquino disse, Aristóteles, e não simplesmente ficar reproduzindo aquilo que outros autores disseram, que é apenas a opinião deles e que não necessariamente tem base, né? Por exemplo, uma coisa que a gente vê muitos desses autores fazendo é distorcendo o que a Bíblia acredita, né? Tipo, a Bíblia diz tal coisa, eles dizem, a Bíblia é machista, é por causa disso, disso, daquilo. Aí você que é teólogo sabe que ele não está falando groselha ali, né? Por quê? Porque ele não tem profundidade na fonte primária que ele está citando. Ele está citando superficialmente a partir daquilo que ele leu de outros, né? Então, eu sempre o que eu vou fazer no livro, um diferencial, e também é o que eu faço em todos os livros meus que tratam de assuntos históricos, é pegar as fontes primárias do assunto e aí deixar que o próprio leitor chegue à sua própria conclusão, né? Ou até falar, tá dizendo isso, aquilo, mas está totalmente embasado naquilo que a gente está lendo aqui, né? Está aqui um código de lei desse povo, dessa época e lugar, eles estão dizendo explicitamente tal coisa, né? E não simplesmente sair dizendo a minha opinião ou a opinião de outros autores, mas que não necessariamente se fundamenta em fontes primárias. Então, a preocupação com as fontes primárias, que é aquilo que eu diria que é um diferencial meu, vamos dizer assim, né? Aquilo que é uma prioridade minha. Da hora. Mas, ó, antes de terminar de ler esse livro, você começa a acompanhar o canal do Atitude Alfa e o canal Projeto Conselho, velho. Os caras vão falar sobre o que é o assunto da machosfera, Red Pill, né? O termo Red Pill, machosfera, que menciona a questão do MGTOW também. Só que MGTOW já é uma outra vertente. Eles trabalham a mentalidade feminina. Como é que a mentalidade feminina se comporta? Né? E como é que a mentalidade masculina se comporta? Ou, tecnicamente, deveria se comportar. E quando... o assunto é basicamente isso, né? Mas a Red Pill também fala muito sobre a evolução do homem masculino, que vem sendo destruído pelo feminismo e pela frouxidão da geração atual, que começou já com nossos pais, se intensificou com a gente e afetou a próxima geração, né? Que é a geração Z. Assim vai. Beleza, aí depois eu vou ler esses livros aí para... não é livro, é canal, né, que você falou, né? Não, você vai assistindo o vídeo dos caras, os vídeos são bons. Alguma coisa ou outra você não vai gostar, ou tal coisa você vai, né? Não vai gostar, vai discordar, mas, cara, assim, a análise que eles fazem do pensamento feminino, do comportamento feminino, cara, é absurdo, velho. Aí eu comecei a entender muita coisa quando eu tinha 12 anos de idade, 13, 17. Eu entendi, porque eu falei, porra, mano, eu era moscão mesmo, hein, cara? Era moscão. E assim vai. Né? Você se casou com quantos anos? Foi que nem o Platão, não foi, né? Não, eu casei com 20, pô. Sim. Eu casei com 20 e tal. E assim vai. Mas o que acontece? A falta de experiência. Que nem você não casou ainda, ó. Só avisando, hein? Banzolão tá solteiro, hein, ó. Mas, ó, mãe solteira, esquece, viu, Banzolão? Mãe solteira, esquece. É preju. Vai cair sua quantidade de livros se você arrumar mãe solteira. Tá bom. Obrigado por me informar. Aí, por exemplo, tem os MGTOW que você mencionou. Um cara mais voltado nessa pegada MGTOW é o Dom Sandro. Por quê? O que é o MGTOW, mano? O MGTOW é aquele cara que tentou se relacionar com mulher, se relacionou e deu ruim. Então, às vezes, o cara arrumou uma mãe solteira ou até já tinha essa tendência de não se casar. E o que acontece? Ele percebe que tudo que ele faz, as leis estão contra ele. Por exemplo, hoje, se você pegar os filhos, normalmente os filhos ficam com quem na hora da separação? Com mulher. Com a mulher. Quando você vai comprar uma casa financiada pelo governo, fica no nome de quem? Deve ser da mulher, não sei. Da mulher. Aí, olha que louco. Na hora de trabalhar e pagar as contas, quem é que trabalha e paga as contas? Então, esse é o pensamento deles, então. Não é só isso. O homem, por ele exercer funções pelo homem render mais, o homem gera mais lucro. E aí o que acontece? Na hora da separação, quem constrói patrimônio normalmente é o homem.
E aí, na hora da separação, a mulher fica com metade de tudo. Então, quando os caras eles começam a olhar o conjunto de leis, o conjunto de estruturação, eles falam, casamento dá ruim, deu ruim, já passou da hora da gente ficar correndo atrás de casamento. Aí os caras evitam se relacionar com mulher. Banzolão, você sabia que hoje vamos supor, você está andando na rua, pá, você está andando aí em Curitiba, e aí você chegar, olhar para a mina e fazer assim, lá em casa. Se você fizer isso, ela pode chamar a polícia e te prender, cara, por assédio. Não, eu nunca aconteceu. Você tá lá na igreja, irmã, você tá lá na igreja, louvando lá, pá, ouvindo, né? Pá, ouvindo o somzão. E aí tem uma mina de saia curta na tua frente. E você olha, cara, se a mina do lado achar que você tá cometendo assédio, pode chamar a polícia e te prender por assédio. Entendeu? Sim. Então, é complicado, cara. É complicado isso aí. Então, o MGTOW, ele pensa dessa forma. As leis, a sociedade. E assim, as leis vão para um ginocentrismo e você vai ter homens ginocêntricos que sempre vão pender para o lado feminino também. E aí o que acontece? Você tem a liberação sexual. Vamos supor, eu estava brincando aqui sobre mãe solteira. Você sabia que se você assumir uma mãe solteira agora, Bonzolão, com 2 filhos, 2 Enzo, um Enzo, aí você separa dela, você casou com ela ou se juntou por 1 ou 2 anos. Você sabia que quando você se separar, ela pode pedir a pensão para você? Você nem é o pai da criança, mas você é obrigado a pagar a pensão sócio afetiva? É complicado, né? Entendeu? Então, quando você começa a olhar para a galera que é MGTOW, você fala, mano, é loucura. Pô, o cara não vai evitar se relacionar com mulher, formar família, casamento. Você fala, é loucura. Só que quando você começa a analisar o porquê dos caras, aí você fala, maluco, os caras têm razão. Entendeu? É igual mas você acha que eles têm razão mesmo você sendo casado? Mano, se mesmo, isso que eu ia comentar agora. Se minha esposa quiser ir embora agora, mano, ela fica com tudo. Praticamente com tudo. É que não tem muita coisa. Tem uma bis com os impostos atrasados, meus livros e os móveis. Aí vai rachar isso. Né? Ela vai pegar todos os livros de hebraico aí, né? Entendeu? Então, cara, é complicado. Mas vamos supor, você casou, Banzão, você tem aí 30 livros, você tem aí sua casa, seu barraco, tal, você casou. Aí ela ganha, vamos supor, a tua esposa, ela trabalha num trampo aí, sei lá, empregada doméstica, um trampo assim. Aí você compra um carro, vocês estão juntos, você compra um carro, você paga o carro, você paga a gasolina. Só que na hora que você separar dela, tem que vender o carro para dar metade do dinheiro para ela. Ó, você tem que vender o carro para dar metade do dinheiro para ela, coisa que... Mas também pode ser casamento por separação de bens, não pode? Você não é obrigado a fazer como o total de bens. Existe, só que assim, uma coisa está na lei, outra coisa está na prática. Entendeu? Uma coisa está na lei, outra coisa está na prática. Mesmo então, com separação total de bens, a mulher fica com todos os bens? Cara, eu creio que não, mas na grande maioria dos casos, tipo, a mulher entra com o advogado, você tá fudido, porque ela fala assim, eu não tenho como me manter. O carro a gente comprou junto, como é que você vai provar que você pagou o carro sozinho? Ela fala, eu ajudei com a gasolina, pronto, metade do carro é para ela. É assim que funciona. O juiz vai falar, não, coitadinha da mulher, pá, banzolão, apologista, não crê nem na imortalidade da alma, que se foda, metade do carro é para ela. Você se lascou. Então, o argumento da imortalidade da alma vai pesar nessa hora. Entendeu? É mais ou menos essa jogada. Então, quando você olha para a estruturação do pensamento, das leis, não é só do cara não querer, mas quando ele olha para as leis, você sabia que até alguns anos atrás, se você se casasse com a mulher e você pedisse separação, você tinha que dar uma pensão para ela? Só por se separar? Você se separou, você tinha que dar pensão alimentícia para a mulher, pô. Isso aí era muito comum há um ano atrás. Pensão alimentícia não era só se tivesse filho? Não, tinha mulher que se casava e separava só para pegar pensão. Entendeu? Então, e fora que tem a questão do filho, também, você vai pagar pensão também. Mas isso daí também tem a ver com saber escolher uma pessoa decente, né? Porque alguém que se casa com outra pessoa que só quer a pensão tem que ser muito otário mesmo, né? É aí que tá a questão, né, Banzoli? O homem, aí entra a diferença do pensamento, da construção do pensamento masculino. O homem, ele é individualista, beleza? O homem pensa em si mesmo. Pá, ou eu penso em mim, você pensa em você. É normal do homem.
Não é muito comum um homem ser coletivista, beleza? A mulher, o pensamento básico, assim, a programação básica dela são coletivistas. Então, já reparou que todas as mulheres se comportam de maneira parecida? Como assim? Tá. Você já teve numa roda de mulher? Você já conversou? Se eu tivesse uma roda de mulher, não seria só uma roda de mulher, né? Não, assim, uma roda que a maioria era mulheres, ou Não, mas eu não sei se eu vou lembrar, assim. sentou, bateu papo, trocou ideia com as meninas, deixou as meninas conversar e você só ficou de butuco ouvindo. Você nunca fez isso, Mas Gonzalo? o que você está dizendo é que as mulheres pensam iguais e os homens pensam diferentes, é isso? E por isso. Exatamente. Então, o Então, que esse acontece? é Para ótimo. você achar uma mulher que pensa diferente é muito complicado. Ou que haja de forma diferente. É aí que tá. Vai ter mulher, existe a tal mulher de alto valor? Existe, mas é um bagulho muito raro, porque você está falando do quê? 1%, 2% das mulheres. O louco Enquanto tá tão mal assim, você acha? porque assim, existe o homem de baixo valor e existe o homem de alto valor. Existe a mulher de baixo valor e existe a mulher de alto valor. Aí esses conceitos vão variar. Por exemplo, o que é um homem de baixo valor? É o manginão, é o cara que vive correndo atrás de mulher. O que é um homem de alto valor? É você, mano, que tá aí focado nos seus estudos, procurando evoluir. O que acontece? Você já não é mais 1%, você já não é mais o 90% da população. Você é apenas 1% ou 5%, entendeu? O que acontece? Por você ser de alto valor, você vai ter que procurar uma mulher de alto valor. Só que encontrar uma mulher de alto valor é foda, porque você não vai procurar uma mulher da sua idade, porque ela já não vai ser tão fértil, ou ela já vai ser rodada, ou ela já vai ter 3 filhos, ou ela já vai ter 4, 5 maridos nas costas. É foda, mano. Então você tá fudido, cara. Você tem que procurar uma moça mais nova, né? E assim vai. Ó, Adolfo Red pilando o Banzoli. Cara, quando você junta dois homens para falar de mulher, é isso que vai rolar. Não é nem Red Pill, cara. Não é nem Red Pill. Isso já, ó. Aí, como eu te disse, Banzolão, que nem, ó, você não casou, tá solteiro, tá livre, leve, solto, focado nos estudos. Volta e veja as suas amigas de escola, do seu tempo de escola, dos seus 15, 16, 17 anos de idade. 98% mãe solteira. Ou se tornou mãe solteira, Mas ou se você tornou... acha, mas do jeito que você está falando aí, fica parecendo que a culpa é só delas, entendeu? Como se os caras não tivessem nenhuma culpa do fato de elas serem solteiras. Não, não tô falando que é culpa de alguém ou não. Tô falando que o sistema é assim. O sistema é foda, velho. Não tô dizendo, não tô pondo a culpa em ninguém. Tô dizendo como está funcionando as relações familiares. Entendeu? Sim. Como que as pessoas. É um bagulho Mas que vai além você não acha que sempre foi assim? Não exatamente desse jeito, mas sempre foi ruim. Só que antigamente, como o divórcio era extremamente mal visto e até mesmo proibido legalmente em muitas épocas, no Brasil era proibido até a década de 60. Eles simplesmente continuavam com um relacionamento totalmente infeliz com a pessoa que eles não gostavam e permaneciam com ela mesmo assim só porque tinha que aguentar. E não porque realmente fosse uma coisa linda, maravilhosa, tipo de propaganda de margarina. Mas é aí que tá, Banzolão. O casamento, ele é pra quê? Você está querendo dizer que ele tem que continuar casado Não, não, simplesmente não, por... não, não. Qual que é a função do casamento na sociedade humana? Como geral, estou perguntando como historiador. Qual que é a função do casamento na sociedade humana? de duas pessoas para fazer uma família. Procriação, família. Casamento não é para você ser feliz. Casamento é para você procriar. Por quê? Você tem o desejo de passar sua prole para frente. Eu tenho o desejo de passar minha prole para frente. Mas se Então, for pensar apenas na questão da prole, então não teria nenhum problema ter prole com 10 pessoas diferentes. aí você vai para o Antigo Testamento, você vê Jacó com 12 filhos, pô. Então você está querendo justificar então a poligamia com base no argumento da proposta do casamento. Não é. Vamos usar os fatos, Banzoli. Não estou dizendo o que é Eu certo não e o que é errado. entendi ainda onde você quer chegar, Adolfo. Não estou fazendo o julgamento do que é certo e o que é errado. Banzoli, esquece o que é certo e o que é errado. O que acontece na sociedade humana com relação a casamento? Procriação, pô. Procriação. É o que a gente está discutindo lá desde o início da live. E aí você Mas se entende para procriar, não precisa nem casar. Só que o casamento ele é uma segurança para você cuidar do seu filho. Porque como é que você vai ter certeza que o filho é teu se você não casou? Tem um monte de gente que casa e deixa que o orfanato cria o filho deles. Outro dia eu estava lendo, inclusive, o Rousseau, que tem um livro sobre isso, Da hora? e ele, inclusive, ele teve
uma amante com a qual ele teve, se não me engano, foram 4 filhos. Posso estar enganado, mas acho que eram 4. E ele simplesmente deixou para o orfanato cuidar, entendeu? Eu tava nem aí com isso. É assim. Só que o homem, normalmente, ele pensa em passar prole para frente. É isso. E aí, o que acontece? O mercado sexual não está no controle do homem. O homem está no controle da sociedade. Mas o controle da prole está na mão das mulheres. Entende? Então, é uns bagulho assim que eu estou misturando um monte de coisa aqui, mas é foda. É foda. Sim, tá bom, tá bom. É foda. Não, mas uns bate-papo da hora de ter, cara, porque assim a galera já sabe quem que eu sou, sabe quem que você é. Sim. E, cara, todo mundo teme o Banzolão apologista, mas e aí o Banzoli batendo um papo sobre qualquer outro assunto meio doido que ele não está acostumado a falar? É assim. O Gustavo falou que eu não creio na imoralidade da alma. Não, eu creio na imoralidade da alma, sim. Eu creio na imortalidade. Banzolão imoral. Já teve gente que pegou, que comentou para mim que só tinha lido o título do meu livro, né? Aí pensou, nossa, a lenda da imoralidade da alma, né? Depois que foi entender que era sobre imortalidade da alma, né? Pensava que era sobre imoralidade da alma. Cara, mas o analfabetismo, o Banzolão, é um bagulho que é enorme, cara. Pô, a grande maioria das pessoas hoje tem dificuldade de ler um texto sem errar. Sim. Aí a gente entra na questão do Fabeta ama esse cara, Paulo Freire. Eu acho que é muito por causa da educação, né, do Brasil, né, que é desse jeito. E também a questão do uso de internet, esses bagulhos. Aí você junta desinformação, um monte de coisa. Aí, por exemplo, nós estamos conversando sobre um assunto. É capaz de nego chegar para mim e falar assim: o Adolfo está defendendo a poligamia. Não estou defendendo poligamia. Pô, eu sou monogâmico, entendeu? Não tô, mas eu estou tentando discorrer ou conversar sobre o que é poligamia, ou sobre como o homem se comporta, jogar. É isso aí, mano. Isso aí é assunto Red Pill. Mas não estou defendendo. Eu particularmente sou contra. Não é que eu sou contra a poligamia. O correto era a gente ser monogâmico. Mas tanto o homem quanto a mulher naturalmente não são. A natureza carnal da mulher e do homem não são. Entende? Ou seja, eles têm o desejo de não ser, mas no final das contas tem que ser porque é a lei, vamos dizer assim, a lei natural. Mas você não acha também que, aí eu vou fazer um contraponto, né? Por exemplo, nos países muçulmanos, que o homem pode ter 4 mulheres. Você acha que essa mulher não ia gostar da poligamia nesses termos? Porque aí ela vai ter o homem dela dividido com outras 3, né? E um propósito do casamento não é uma pessoa ser a pessoa especial para outra, e aí não teria que ter esse tipo de exclusividade, senão não faz nem sentido o casamento? Não, porque a função do casamento é procriação. Quando você olha para visão muçulmana, é a procriação. Então, e para a mulher é até mais útil ter mais 2 mulheres, porque ajuda nos afazeres de casa. Imagina a mulher lá com 5 filhos sozinha, tendo que lavar, passar, cuidar da casa. É foda, mano. Então, mas assim, aí é uma ênfase excessiva na questão da procriação, né? Porque aí na Bíblia eu vejo uma ênfase tão grande assim na procriação quanto aí, né? Então, mas quando você olha na prática, é isso, meus olhos. A monogamia, ela é uma evolução da sociedade. Isso eu tenho que dizer, é uma evolução da sociedade. Porque você não pensa que é meio natural a poligamia, a monogamia, por exemplo? Existem 50% de homens e 50% das mulheres. Se cada homem tiver 4 mulheres, vai faltar mulher para um monte de homem. Então, não acho que é meio lógico que a monogamia seja o natural, e não que isso é como se fosse necessário uma grande evolução da sociedade, como o fim da escravidão, por exemplo. Não é algo muito óbvio. Vamos lá, a monogamia, ela em tese, ela é melhor, e ela é melhor para a sociedade por causa disso, ok? A monogamia, em tese, é melhor na teoria. Só que o homem e a mulher, na prática, não são assim. Por exemplo, Banzolão, você arrumou uma namorada, uma menina aí que nem você não é um cabra feio, mas também você não é o cara mais bonito que eu já vi na face da minha vida. Você arrumou uma namoradinha, uma menina mais ou menos no teu nível, você é professor formado, você arrumou uma menina de uns 24, 25 anos de idade para casar. Aí você tá namorando com ela. Aí aparece, tipo assim, eu não sei sua altura, Banzolão, mas aparece um moreno alto, 1,85 m, 120 quilos, braço desse tamanho. Manda um oi para ela. Você acha que ela fica contigo?
Depende do caráter dela, né? Não, mano, a mina treme na base, velho. A mina treme na base. Você acha que. Não, desculpa querer personificar esse jeito, mas acho que essa mesma analogia, se esse mesmo moreno aí falasse com a sua esposa, ela ia te largar só por causa disso. Treme na base, mano. Velho. Você nunca reparou, é que você não vou ensinar você a ser o catador de mulher de amigos seus. Mas você nunca reparou que quando você tem um amigo, é que eu acho que você não é um cara de muitos amigos, mas você tem uma roda de conversa, você tem os seus amigos e tá as namoradas dele. Cara, em um dado momento, outro, se você prestar atenção, tem mina que vai olhar pro teu lado, cara, mesmo com o cara do lado. Isso dentro da mentalidade feminina é chamado de hipergamia. A mulher, ela sempre vai buscar o melhor homem ela sempre vai tentar buscar o melhor homem que ela puder. Mas você acha que os homens não são assim também? Ou você acha que nenhum homem comprometido não vai nunca se interessar por outra mulher que não é dele? Mas o homem, o nosso desejo, é aí que tá, Banzoli, o que eu mencionei um tempo atrás, uns minutos atrás. O homem, olha só que louco, o homem, ele tem a necessidade de deixar uma prole, deixar filho. Nós queremos deixar filhos. É natural nosso, pô, você deixar 10 filhos, cara, no mundo, assim, pô, igual meu pai deixou 8, cara, tá ligado? 8 ou 9, entendeu? É natural do homem. E a mulher, ela procura o melhor homem para procriar. Então, o que acontece? Como é que o homem faz isso? Ele sendo dominante. Já reparou que na sua classe, volta os tempos de escola, volta lá uns 13, 14 anos atrás, sempre tinha um cara... tinha sempre um ou dois caras na tua escola que pegava todas as meninas da escola que eles quisessem. Era ou não era? Deve ser, não lembro direito. Você não lembra, porra? É que o tempo de escola não foi muito legal. Mas, ó, volta nas suas memórias, tenta buscar. Você vai encontrar uns 4 dentro do teu período escolar, ou até na faculdade, aqueles Mas eu acho que você está dando uma explicação tanto quanto científica, como, na verdade, a resposta é muito mais simples que isso. As pessoas sentem atração sexual e simplesmente querem se relacionar com outras pessoas por causa disso. Por isso que você vê, para mim, não tem essa de que a mulher ela é mais propensa, mais voltada a agir desse tipo, a ser infiel do que o homem, entendeu? Para mim, isso daí, até porque toda mulher que é infiel com o homem. Todo homem que é infiel com a mulher. E eu aposto que se você pegar em termos estatísticos, vai estar elas por elas, no geral. Não vai ter como se a mulher fosse mais propensa a ser oral, porque o desejo em si, ele é o mesmo no homem e na mulher, entendeu? Eu não acho que exista um fator psicológico que esteja por trás de tudo isso e que faça com que o homem seja menos propenso a isso ou aquilo, né? Para mim, não. Minha opinião, não tem nada a ver. Os dois têm desejos e dependendo da pessoa, de como o caráter da pessoa elas podem deixar cedendo esses desejos e acabar traindo, independentemente de ser homem ou se é mulher. Entendeu? Eu não vejo nenhuma base científica ou dados estatístico, metodológico, qualquer coisa que seja, para justificar a teoria de que a mulher trai mais do que o homem, por exemplo. Não, mas não estou dizendo que a mulher traia mais do que o homem. Mas, por exemplo, você já viu aquelas mulheres que levanta peso, as mulheres autofilistas? Que toma esteroides, essas coisas. Sim, sim. O homem, ele sente o desejo de transar a quase todo momento. Se o cara puder transar todos os dias da vida dele, ele vai poder fazer isso. A mulher, ela já não tem esse desejo tão grande. E as mulheres que tomam esteroide masculino, né, ou tomam o hormônio masculino, elas sentem necessidade de transar toda hora. Por quê? Porque é questão hormonal. Necessariamente a mulher, ela se envolve sexualmente com o homem por causa de uma coisa. Ela busca o melhor homem possível, então ela busca, que ela tenha a necessidade de buscar alguém que faça a provisão para ela, mas ela tem a questão genética. A mulher, se ela achar um homem bonito, é difícil dizer não para uma pessoa bonita. O homem é a mesma coisa, ele fala, tá, mas tem mulher que ela olha pro cidadão, ela fala assim, mano, não quero nem saber desse cara. Tipo assim, ela pode estar no dia de copular dela, que ela está ovulando. Ela olha pro cara e fala, não quero nem saber desse cara. Porque a mulher não tem a mesma maneira de sentir sensações que o homem, é diferente. Sim, mas você não acha que o fato do homem ter 4 vezes mais hormônios que a mulher nessa área, ele seria mais tentado ainda a atrair do que a mulher, por exemplo? O homem é mais tentado. Isso é fato. Só que a chave da sexualidade não está na mão do homem. Poucos homens têm a chave do sexo para eles. E falam assim, hoje eu vou fazer isso, eu vou transar. Poucos homens têm isso.
É menos de 1% da população masculina. Os outros 99%, praticamente, a chave da sexualidade está na mão da mulher. Se a mulher fala assim, eu não vou dar para você, o cara tá fudido. Entendeu? Mas hoje em dia, ainda mais com Tinder, com tanta coisa aí, eu acho que até para os homens está fácil. Não, aí mudou as relações, aí os tempos, relação via internet, isso aí mudou, prostituta, essas coisas, né? Sempre teve, mas essa relação ela mudou um pouco, as relações de casamento, de formar família é diferente. Por exemplo, a grande maioria das pessoas hoje casam, vou casar para formar família, para ser feliz, não é isso. O casamento é para formar família e construir e manter a sociedade. Você não acha que deve ser feliz o relacionamento, que isso não é importante? Eu acho que tem uma coisa que a união tem que ser algo além, não é ser feliz. É algo além. É algo além. O casamento, a pessoa tem que entrar no casamento sabendo assim, opa, eu estou casando com uma pessoa que tem um pensamento diferente do meu, e tem que ter algo que nos ligue além disso, que é o quê? Os filhos. Se o cara entrar no casamento pensando só em ser feliz ou pensando em sexo, ele vai se fuder. Ou ele vai fuder a vida de alguém. Do filho. Então, você coloca bastante ênfase na questão dos filhos, né? O que você pensa de alguém que não quer ter filho, por exemplo? Ou que quer ter um filho só, por exemplo? Não, mano, eu sou casado, eu não tenho filho, pô. É que do jeito que você coloca, parece que tipo, o único propósito de um casamento é ter filho, procriar. Só que desse jeito, então, seria lógico, então, que se a pessoa não quiser ter filho ou quiser ter poucos filhos, então a pessoa está, sei lá, em pecado, está contra o propósito do casamento, alguma coisa do tipo. Peraí, eu vi o comentário aqui do Bruno Henrique, né? A felicidade é algo acidental, concordo. Pode repetir de novo o argumento que você colocou aí, Banzolão? Não, porque se o propósito do casamento é ter filhos, o propósito maior ou único, a coisa mais importante, dessa forma que você coloca, então você não acha que seria obrigação ter filho? Tipo, a pessoa não ter filho ou ter poucos filhos seria uma espécie de pecado, alguma coisa que vai contra o propósito do casamento? Se o cara não quer ter filho, ele não tem que se casar, pô. Simples assim. O Paulo falou assim, é bom que vocês não se casem, mas já que vão ficar se abrasando aí, então se casa e segue firme, entendeu? O próprio Paulão já era meio red pill, né? Paulão, Salomão, na Bíblia. Salomão, acho que tá meio pro contrário disso, hein? Não, Salomão, ele era bem red pilado. Ele fala assim, de 1000 homens encontrei um que fosse nobre. Mas Salomão ele era super gado, ele teve 700 esposas, 300 concubinas. Não, mas existe uma diferença entre ser gado e ser o bichão. O que é gado, Banzoli? Quando você falar que o cara é gado, você está dizendo que esse cara ele fica correndo atrás de mulher. Tipo assim, ele vê um rabo de saia, o cara já pira. Isso é gado. É o cara que não pensa com a cabeça de cima, pensa com a cabeça de baixo. Esse é gado. Salomão, não, ele era rei, tipo, ele estava no topo da cadeia alimentar, entendeu? Então, ele fazia o que ele queria. Era diferente. É diferente. Não é que Salomão fosse gado, é que ele podia, então, já que eu posso, ninguém vai me impedir, eu sou rico, sou podre de rico, sou sábio, eu vou arrumar minha mulher, cara. Porque mulher, de certa forma, também é uma relação de poder. Entendi. Imagina, você chega num lugar com a moça mais bonita, você pega a menina mais bonita da igreja. Você é o cara, Banzola. Você é o cara. Você foi lá, pegou uma metodista qualquer lá, pegou a menina mais bonita da igreja. Mas a questão de beleza também é relativa, né? Porque, por exemplo, tem um amigo meu que toda mulher que eu acho bonita ele acha feia e vice-versa, entendeu? Então, eu acho que isso daí também não é um... É porque ele deve ser baitola ou você deve ser baitola, por isso. Brincadeira, mano, brincadeira. É que tem uma questão genética, isso aí é a questão de gosto. Mas, cara, sempre tem aquele tipo de mulher ou aquele tipo de homem que é irresistível pro sexo oposto. Não tem. Você pode olhar e falar, não é bonita. Não, é bonita. Tem mulher que você olha e fala, é bonita. É claro que uns têm preferências, outros não. Entendeu? Pô, é isso. Mas tem mulher que dificilmente você consegue se controlar. Existe, cara, existe. Entendeu? Você chega perto, as emoções já começam a fluir. E aí você fala, cérebro, pensa bem, calcula, né? Porque ser racional com mulher feia é fácil, agora ser racional com mulher bonita aí é complicado. Então, mas beleza, até certa medida pode ser subjetivo. Por isso que você acha um tipo de mulher bonita, ou outro tipo de mulher bonita. Né? Sim. Mas existe um padrão. Pega aí os atores de Hollywood ou da Globo. Qual que é o padrão de homem bonito lá?
Você vai ver, cara. É maluco, com queixo quadrado, testa quadrada, homem que tem os ombros largos. É padrão, cara. O cara, assim, ele passa o rodo, geralmente. Né? Você, me fala, você tem ator famoso feio, você tem ator tal feio, mas aí eles se destacam pela pessoa deles. Mas são feios, não deixam de ser feios, não são atraentes. Sim. Mesmo assim, você vai ter várias pessoas que são consideradas atores, por exemplo, que são considerados feios por uns e bonitos por outros, entendeu? Por exemplo, teve o vídeo que o Pirula estava falando sobre a questão estética também, né, e a relação com a ciência. Aí teve alguns que falaram, é fácil você falar porque você é bonito, outros falaram, não, você está falando isso porque você é feio. Porque a questão de beleza ela é relativa, né? Não tem como ligar. Mesmo que haja uma espécie de padrão, entre aspas, ainda assim... Sim, existe o batimento genético, por exemplo, tem mulher que você acha bonita por questão genética. A sua genética bate mais com aquela genética, né? Entendeu? Porque, por exemplo, qual que é o padrão de mulher bonita? Cintura, quadris largos e peitos grandes. Por quê? Amamentação e placenta maior. Simplesmente por causa disso. Uma mulher que tenha quadris largos, normalmente ela vai ser mais desejada. Por quê? Prole. Simples assim. Cabuloso, né? Sim, entendi. E mesmo assim vai ter muita gente que não vai gostar desse padrão de mulher. Ele pode até dizer que não gosta, mas se uma partir pro lado dele, já era, entendeu? É que hoje, por exemplo, quando a gente pega assim, pega as modelos, que nem você tem uma mulher lindíssima, você tem a Gisele Bündchen, você tem aquela da Record lá, que Ana Hickman, que são realmente mulheres bonitas, né? São mulheres bonitas. Mas assim, é porque a mídia coloca pra gente como mulheres bonitas, porque elas são o quê? Magras, magras demais. Homem, não, geneticamente, olhando na prática, dificilmente alguém gosta de uma mulher magra demais. É que se cria uma mentalidade, uma cultura de homem bonito na nossa, de mulher bonita, que não segue tanto a nossa natureza, e a gente vai escolher. Gorda. Tem momento que homens vão achar mulheres gordas bonitas. Não é tanto por uma questão de beleza, mas é uma questão de que, dependendo do local, gordura significa saúde. Não na nossa sociedade. Gordura não significa saúde na nossa sociedade. Simples assim. O Bruno Henrique está refutando nós dois. Ele falou: o propósito do casamento não é nem a felicidade, nem a procriação, é glorificar a Deus. Ele calou a nossa boca de uma vez só. Na verdade, eu não estou dizendo, não tô dizendo que o casamento seja algo ruim ou isso aqui. É assim, só estou tentando trazer uma discussão mais ampla sobre a discussão, porque quando você vai conversar com o teu pastor vai falar assim, não, casamento é de Deus, você tem que ser bonzinho, você tem que ser isso. Rapaz, casamento é uma guerra todo santo dia. Pô, imagina eu, Banzolão, eu sou casado há 10 anos. 10 anos. Ó que louco. Eu sou um cara que acordo cedo. Então, eu acordo 6 horas. Eu acordo quando o sol sai. Então, 5h30, 6 horas eu tô levantando. Minha esposa é uma pessoa que levanta mais tarde, 8 horas, 9 horas da manhã. Imagina um sábado e um domingo aqui em casa. Eu tenho que levantar, ficar lendo ou fazendo alguma coisa em silêncio para não atrapalhar o sono dela, de beleza dela. Entendeu? É diferente, são culturas diferentes. Então, o casamento não é só flores. O casamento é você saber lidar com essas diferenças e abordagens. E assim, Só para deixar claro aqui, eu não falei que o propósito maior do casamento é a felicidade. Eu só acho que é uma condição absolutamente necessária para mim, pelo menos. Né? Se tem outras pessoas que acham que não, beleza. Mas para mim teria que fazer parte do conjunto, do pacote, vamos dizer assim. Né? Rapaz, é só você arrumar uma loirona aí dos 25 anos de idade. Quanto você tem de altura, Banzolão? 1,85. Caralho, mano, 1,85? Por quê? Você acha que isso é muito? O meu irmão tem 2 metros. Porra, mano, eu tenho 1,78. Você tá acima da média, cara. A média do homem é 1,75, 76, 77. Eu tenho 78, eu tô na média. Acima de 1,80, você já tá acima da média. Então, porra, você já é mó. Só entrar na academia, cara, você vai virar mó shedzão, cara. Mó shedzão, cara. Banzoli shedzão, cara. Vai pra academia. Que é um defina um shedzão. Imagine o típico homem bonito e pegador. É isso, um shedzão. Tá bom. O shed, mano. O shed. Cara, eu vou definir um padrão de shed. O marido da Angelina Jolie lá, o Brad Pitt. Brad Pitt. Na verdade. O Brad Pitt. Isso é shedzão, mano, tá ligado? Brad Pitt. Shed.
Oh, tem um ator brasileiro que eu não me sei, do Kubanacan, peraí, Kubanacan, novela. Cara, esse cabra, ele é bonito pra cacete. Marcos Pasquim, mano. Tanto Marcos Pasquim quanto o Vladimir Brista. Cara, esse é o Shed. É o Shed, tá ligado? Esse é o Shed, entendeu? Mas você tem altura, cara. Porra, você já te salva pra cacete, cara. É só você ganhar uns 20 quilos de massa muscular aí, vai passar o rodo na igreja, pô. Meu Deus, tá bom. Não, estamos sendo prático, cara. Deixa o pastor teu ouvir um bagulho desse aí que ele vai querer te excomungar, cara. Só não vai te excomungar que fala, não fui eu que falei, foi o meu parceiro lá. Você tá escandalizando aí os clientes que estão assistindo essa live no seu canal. Mano, o cara que me acompanha, ele já sabe como é que é as coisas. Não tem, a gente tem que falar abertamente. Por quê? Se eu não falar, véio, quem vai falar? Porque o pastor manginão, blue pill, pra caraca, pau mandado da mulher vai falar sobre casamento. Ah, pelo amor de Deus. Pastor, não, porque lá em casa quem manda a mulher? Manda caramba, rapaz. Quem não tem que mandar na sua casa é você. Os caras ficam fazendo piadinha lá, igual vi o Cláudio Duarte lá falando, porque não sei o que, minha mulher me traiu quando a gente tava noivado, eu casei com ela e tive 2 filhos. O azar é teu, mano. Você segurou a bronca, o azar é teu, não tem nada a ver com isso. Ele foi traído mesmo? Foi, ele contou que foi traído. Né? É meio delicado dizer isso no púlpito, né? Com toda a gente conhecendo a mulher dele. Não, mano, mas ele falou, não, eu casei com ela, eu sou o homem mais feliz do mundo. Esse é o cara que vive pra mulher. Se fosse um cara mais alfazão, mano, ele ia falar assim, vai porque te quero que eu arrumo outra, velho. Agora, no caso, entendeu? Tem muito cara que é manjo, não. Tem cara que aceita a mulher dele trair ele, pô. Porque ele tem medo de perder a mulher. Tanto que isso, aí já é um aviso pra galera de hoje. Tá a cultura de hoje tá ensinando isso. A mulher ter a saidinha à noite das amigas, isso aqui, e ser aceitável, mano. Tá complicado o bagulho. Pra nós, homens, relacionamento com mulher, tá complicado. Mas o Banzola 1,85 m, mano, cara, vai pra academia. A partir de amanhã, você fala pra tua mãe, eu vou pra academia, vai lá, começa a levantar um supino, começa a tomar um shake, melhorar a alimentação. Pai, você vai ver, bichão. Cara, 1,85 m, porra. Você tem tudo no meu irmãozinho. Meu irmãozinho tem 1,86 m. Banzolão tem 1,85 m de altura. E o irmãozinho dele tem 2 metros. Irmãozinho não, irmãozão, né? Irmãozinho, porra. Ah, não, eu chamo ele de Nanico. Qualquer dia apresenta o Nanico pra nós aí. Tá bom. Eu sei que você discorda. A questão de Red Pill, Gonzalo, leva tempo para o cara começar a entender. Quando você começar a estudar a mentalidade feminina, você vai entender por que Tomás de Aquino era assim, por que o cara da República lá, o Aristóteles, era assim, por que Platão, os grandes pensadores são assim. Mano, é foda. Vou te falar, experiência própria, Gonzalo. Mulher tá com dificuldade no casamento dela. O marido tá com problema, isso, aquilo. E, velho, a mulher do nada começa a elogiar eu, cara, na frente do marido dela e na frente da minha esposa, mano. Tipo assim, elogiar e, tipo, eu ficar desconcertado e, pô, evitar. A gente evita, né? Evita. Ficar desconcertado, mano. Porque o que acontece? A mulher, ela busca provisão e ela busca o melhor homem possível. Isso é chamado hipergamia. Depois você pesquisa sobre isso aí. Tá. Hipergamia. Pesquisar hipergamia aqui, ó. Hipergamia feminina, né? Que a hipergamia feminina, a mulher tem disponível o homem que ela quiser. A mediana, ela escolhe o homem que ela quiser para casar. Nós não. O homem mediano não escolhe a mulher que ele quer para casar. A mulher escolhe ele. A chave do sexo tá sempre na mão dela. Entendi. E só respondendo aqui, depois eu vou deixar você falar um pouquinho, Banzolão. A maioria entra no estado da rede, o Claire sabe disso. O Firigame, mas eu não entrei na Red Pill, eu não conhecia a Red Pill através da Rage, por problema de relacionamento. Não, eu sou casado, estabilizado e tal, tecnicamente, né? Estabilizado com relação a muitas pessoas. Mas eu entrei para entender a mentalidade, porque, pô, eu vou entrar numa sala de aula com 40 alunos, o Banzolão tem experiência em sala de aula, ele tá ligado. Eu vou entrar, eu já comecei a me preparar para entrar como professor. E aí eu entrei e falei, cara, eu antes de eu entrar, eu falei, eu tenho que começar a preparar como é que está funcionando a mentalidade dessa geração hoje.
Aí eu caí no canal do Social Arts. Dali, eu entrei no canal Projeto Conselho, Atitude Alfa, e aí eu comecei a entender coisas que eu não entendia na minha época de escola. E aí, eu não entrei eu não conhecia a Red Pill via Rage, via porque uma menina me deixou, me traiu com um amigo dela, com um amigo meu. Não, nada disso. Nada, às vezes a minha mulher me traiu, eu nem estou sabendo, mas não foi por causa disso. Foi para conhecer melhor a mentalidade humana. E muita coisa eu consegui explicação e resposta que eu não encontrava em outros lugares. Mas fala aí, Banzão. Pode falar um pouquinho aí sobre isso. Quer que eu fale sobre o que especificamente? Rage é tipo o cara assim. Imagina, eu vou colocar você, Banzão. Você, Banzolão, menino, garoto bom, trabalhador, estudioso. Você arrumou uma loirona, tipo 1,80 m, né? Peito grande, bunda grande, pá, daquele jeito, rosto bonito, angelical, feminina. Beleza. 1,80 m é muito alta. Hã? Muito alta. O cara gosta de anãozinha, pô. Não, tá. Você pega o menino padrão, 1,70 m, 1,72 m, a altura da mina. Que já vai ser um palmo abaixo de você. Fechou. Aí, do nada, essa mina, ela te deixa e aparece com um carinha da igreja lá. Ou, do nada, essa mina te mete o gaio com um outro cara. Aí, tipo, você fica destruído. Você fica destruído emocionalmente. E aí você vai buscar explicação. Por que ela me deixou? Por que ela me largou para aquele cidadão que é feio e pobre pra cacete? Aí você entra na Red Pill. Aí você entra via rage. Aí você entra por uma decepção emocional e amorosa. Aí, mano, aí o cara vira militar. Aí o cara vira... Por esse ponto de vista, então, a culpa é sempre da mulher, então, quando termina o relacionamento. Não, não tô dizendo de quem é a culpa. Acontece, pô. Às vezes você tá namorando com uma morena, você larga ela pela morena. Eu não tô dizendo que você tá errado. Né? Você me fez uma pergunta, eu só respondi. O que é rage? Rage é isso, é o cara que entra na Red Pill via uma quebra emocional, né? Uma mulher deixou ele, que na maioria das vezes é isso, a mina deixou ele, e assim vai. Entendeu? Entendi. Mas, e você não namorou muito na escola, né, ô Gonzalão? Não. Somos parecidos nesse aspecto. Mas veja, Bonzolão, que nem você tem cara de quem é um pouco tímido, era ou não era? Sim, sou ainda. Tá vendo? É por causa disso. Se você for um cara mais soltão, meu amigo, você passa o rodo, pô. Pode reparar. Por quê? Porque esse é um traço do homem, geral. E as mulheres entendem isso. Só que a mulher, ela não vai ter paciência e falar, não, peraí, o Banzolão é calmo, é tranquilo, é estudioso. Não. O Banzolão tem mestrado. Aí já começa a mudar a coisa. Peraí, o Banzolão tem mestrado. O carinha ali de 1,82 tem... servente pedreiro? Não, vou pro Banzolão. Aí ela já tá pensando na provisão. Mas, no geral, a mulher gosta de cara que fala bastante, que se imponha. Enquanto que a mulher tem a chave do sexo e é hipergâmica, nós, homens, o que é para nós hipergamia é a liderança. Tá no topo, é ser o bichão. E assim vai. É comandar a conversa. Sim, entendi. Que nem eu, rapaz, se debater no você é mó alfa, mano. Eu tenho medo de debater contigo. Numa sala de aula, você é a alfa. Na hora de explicar um bagulho, você é o que manda. Entende? É assim. Entendi. Liderança. O homem busca liderança, desse jeito. Né? Sim. Cara, eu Banzoli, porra. Esse não é um tema que eu domine muito, então eu deixo você dar a sua opinião aí. Você deve ter mais experiência que eu, sabe? Não, pior que não, cara. Pior que não. Foi estudando sobre a Red Pill que eu comecei a entender o comportamento das amigas de escola, as meninas da igreja. Foi isso, cara. Foi isso. Foi assim. Eu sempre fui muito leso com mulher, cara. Muito leso. Porra. Tinha menina que eu conseguia trocar ideia, bater um papo, pá, e tinha mina que não, cara. Então é foda, né? Vamos lá. Wesley Henderson, olha a pergunta que ele fez para você, Gonzalão. Sim, mas sempre a gente começou a live sobre isso, né? Mas não é para agora, não. Eu acho que talvez uns 6 meses por aí.
Mas eu sempre estou escrevendo algum livro novo. Eu termino um e já começo outro, né? Mas claro que não é assim, termina um, já no dia seguinte está escrevendo outro. Tem todo um tempo de preparação, de leitura de livros, de bibliografia, etc., para depois começar a escrever, né? Por isso que leva tempo. O Banzolão tem a depressão pós-livro, ele mesmo me disse isso. Ele vai lá, começa o projeto de parir o filho, começa o projeto, começa a gestar. Quando o moleque para, ele tem a depressão pós-parto. Sim, foi assim, o cara sumiu por 6 meses, cara, depois que lançou Imortalidade da Alma. 6 meses, gente. Sim. Mas também aquele livro lá foi 2 anos, né, que eu passei escrevendo, então é bem mais que o livro normal. A tendência é que não demore tanto para fazer os próximos livros, né? Tomara, né, mano? Tomara, porque eu não posso, você não pode sumir, cara. Você é um cara importante para nós aqui, velho. Eu, pô, depois que descobri que você é esse cara gente boa pra cacete aí, mano, eu não quero perder a amizade, mano. Aí você some da internet. Pô, o cara sumiu 3 meses, do nada ele... Ô, Dolfo, tô com uma dúvida dessa aqui do grego, você pode me ajudar? Ajudo, Banzoli, ajudo. Nós vamos fazer uma live lá no meu canal. Não, vamos sim, vamos sim. O teu preço. Entendi. Mas, deixa eu ver aqui, cara. Que a gente acabou falando sobre casamento, um monte de coisa, velho. Eita, pega, já printou. Ó, tanto que o bastardo era proibido de casar com os filhos de Israel. Banzolão, o que você acha aí das culturas antigas, Roma e Grécia? Assim, você. Porque, cara, você falou assim, ó, historiador, mas você é historiador também. Você tem graduação em história, não tem? Sim, mas sobre o que especificamente em relação à Grécia e Roma? Cara, assim, porra, o que te fez estudar história? Essa é a pergunta. O que te fez estudar história? Eu comecei a gostar muito de um livro que eu lia, nossa, isso daí no ensino médio ainda, né? Que era um livro normal, assim, de livro didático, assim, mas eu comecei a gostar bastante do jeito que ele escrevia, porque ele escrevia, não era aquela coisa técnica, né, impessoal, ele escrevia com bastante senso de humor, inclusive, né, e aí eu comecei a gostar de entender a história do Brasil, principalmente, e outros mais, e aí a partir disso fui estudando, mas demorou bastante para eu começar a querer fazer história, né, tanto é que comecei na UFPR fazendo comunicação institucional, que não tem nada a ver comigo, né? Eu fui perceber isso depois eu fiz teologia, só depois que eu fazia história, né? Mas isso daí já foi depois que até a Bíblia mesmo ajudou, né? Porque ali já tem um monte de história e eu sempre me interessei bastante pelas histórias da Bíblia. Os primeiros livros que eu comecei a ler na Bíblia foram justamente os de Reis e Crônicas, porque tinha história dos reis de Israel e Judá, né? Então eu sempre fui mais chegado a essa área, né? Da hora. Normal. Mesma coisa comigo. Eu sempre gostei de história, mas foi por causa de uma professora da 6ª série. Assim. Sim, eu também sempre tive ótimos professores de história na escola, né? Então isso também ajudou bastante, né? Eu já tive péssimos professores de história. Sim, faz parte também. Cara, eu vou falar pra você, eu tive professor que me fazia odiar a história, cara. Teve professor que quase conseguiu fazer isso. Sim. Um professor meu de sociologia me chamou muita atenção, cara, era monstro, hein, mano? Pô, eu quero dar aula igual aquele cara dava aula. O cara era... Sabe aquele maluco que você respeita pelo conhecimento que o cara tem, pela didática? Isso aí. Vou deixar você falar um pouquinho, senão a gente finaliza a live, hein? Não entendi isso, Flor. Vou deixar você falar um pouquinho, senão eu finalizo a live. Não, mas é isso. Eu sempre tive professores bons de história, né? Ao longo da escola. Mas mesmo assim, eu não queria se dar aula porque eu não queria ser professor. Né? Então, eu sempre tive medo de falar em público. Eu já falei que sou tímido, né? Então, eu descartava completamente. Mesmo gostando muito mais de história do que das outras matérias, eu descartava completamente a possibilidade de ser professor, né? Mas depois eu comecei a falar, quer saber? Vou enfrentar esse medo. E aí, tardiamente, mas acabei fazendo curso de história e virei professor. Mas se eu soubesse hoje que não precisava ter medo, né? Porque acabei me adaptando bem, eu teria feito lá de trás, né? Mas acabei perdendo um pouco de tempo na vida por causa disso. Né? Vou catar as meninas da igreja e fez teologia. Mas é que no seu caso também temos uma outra variante, né, meu? Você tinha um problema na voz, né? Então isso aí atrapalhava bastante. Eu tive um amigo, o Caio mesmo, a gente fez uma live junto. Ele também teve o mesmo problema de voz. Aí conseguiu, não com operação, mas com exercício, a voz dele engrossou. O fonoaudiólogo, né?
Isso, foi fazendo fone. É que no meu caso, a fonoaudióloga não adiantava nada, então teve que fazer a cirurgia mesmo. Pô, mas tua voz ficou da hora, pô. A voz ficou da hora. Sorte que a gente tem bastante vídeo antigo seu para relembrar como que era e saber o antes e o depois, né? Sim, sim. Não a título de brincadeira e tal. Algum inimigo pode até querer usar isso contra você e tal, mas eu acho que você é um cara que já supera bem com essas questões aí. Sim, sim. Mas eu particularmente achei que a voz ficou rouca demais, né? Mas o doutor tinha falado que ou ficava assim ou ficava do jeito de antes, não tinha como alcançar o meio termo, né? Bem melhor ficar rouca do que ficar daquele jeito, né? Ah, mas sua voz tá boa, cara, combina contigo. Assim, você pode até não gostar, mas, pô, é assim, combina mesmo, cara. Valeu. Combina. O que você precisa só fazer é o quê? É ir pra academia, ganhar uns 20 quilos de massa muscular, você vai ver, mano. Aí vai melhorar Eu bastante. sou muito preguiçoso para academia. Mas isso te deixa até mais inteligente, cara. A academia deixa inteligente? Deixa, porque você movimenta o corpo e aí você fortalece e oxigena o cérebro. Corrida, oxigena o cérebro, isso aí você fica mais inteligente. Não sabia disso, não. Vou pesquisar mais para ver se não é uma falácia aí que você está inventando. Não é, porque o sangue corre, você começa a movimentar o sangue, aumenta a inteligência. Tá. Fora que você também equilibra os hormônios, né? A gente é estável hormonalmente, mas você faz o corpo liberar mais testosterona, e aí isso ajuda muito na inteligência. Ou você acha que o Arnold Schwarzenegger é um cara burro? Não, mano, cara é extremamente Mas inteligente. tem caras inteligentes também que não parecem fazer musculação nem nada, né? Mas seriam mais inteligentes se fizesse algum exercício. Bem Sabe mais. que o Rodrigo Silva ia ser mais inteligente se fosse para academia. Sim, muito mais. Tá bom, então. Pô. Eu vou ver se o Einstein ele fazia academia naquela época lá. Ah, mas o cara já nasceu tendo que falar alemão, mano. Puta língua difícil pra caramba, né, cara? Não estou dizendo que o cara porque o cara vai para academia que ele fica inteligente, mas eu estou dizendo para você que no seu caso, você fazer umas flexões, levantamento de barra, correr um pouco, isso vai vai aclarar a sua mente, né? Sim. Porque você vai dormir melhor, aí você vai ter uma estrutura de sono melhor, você vai ter tipo horário para comer, então tudo isso ajuda, cara, entendeu? Sim. Então, é desse jeito, cara, desse jeito. Caraca, mano, 1,85 você tem a altura do. O Fabeta tem 1,82, cara. Da hora. Fabeta, o que estava corrigindo algumas falas minhas aqui sobre Platão, Aristóteles, judaísmo. Sim, sim. Qualquer dia a gente vai fazer uma live lá no teu canal lá. O moleque tem 18 anos, cara. 8 anos. Mora em Portugal, cara. Mora em Portugal. Moleque inteligente pra caramba. Você já fez uma live no seu canal com ele? Cara, as lives eu tirei do canal que eu apaguei. Eu vou subir aqui no canal. Mas tem live nossa falando sobre paulista, poesia, judaísmo, história, um monte de coisa. Sim, sim. Entendeu? Tanto que eu conheci ele por causa do Santana, do Thiago Santana, que é praticamente aprendiz do Sérgio Monteiro. Aí o Fabeta que fazia as edição, capa de vídeo pro Santana e tal. E aquele canal de história que você estava fazendo, você vai passar os vídeos para esse? O que você vai fazer? Isso, eu vou passar os vídeos para cá. Sim. Né? Ó, por que você deletou o outro? Tem alguma razão mais específica? Eu não estou conseguindo manter, cara, porque o meu canal principal, Adolfo Clair, eu trato de grego e crítica textual e tradução bíblica. Eu não trato de outros assuntos. Por exemplo, esse assunto aqui, for falar sobre relacionamento, essas coisas, eu não trato lá, porque o público lá não tem essa pegada. Esse aqui é o canal meu que eu tenho uma posição mais adventista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter um canal apenas para grego e teologia, grego, crítica textual e tradução, e eu vou manter esse canal aqui, que eu falo sobre teologia adventista e tal, eu vou misturar com política e história e vou seguir nessa pegada. Então, deu na telha de gravar um vídeo, eu vou fazer aqui. Falar sobre história, falar sobre a minha unha encravada, eu vou falar sobre aqui, entendeu? Então, Sim, vou ter um canal que eu trabalho mais profissionalmente e vou ter esse canal que eu vou trabalhar mais profissionalmente, mas eu também vou ter uma pegada de evasão dos meus pensamentos políticos, históricos, sobre outros assuntos, entendeu? sim. Porque eu não estou conseguindo manter 3 canais. Eu tenho um canal meu principal, esse canal que é o Adventista, o Apologética Adventista, e o canal de política.
Só que eu não estou conseguindo manter os 3 canais. Então, o que eu vou fazer? Eu tirei os vídeos de um e vou jogar no outro e manter dessa forma. Entendi. E para administrar comentário, essas coisas também, né? Sim. Então, por isso. É igual você. Por que você tem 500 blogs? Porque eu dividia um para cada tema, né? Mas depois eu passei só a escrever no principal, né? Que é o mais genérico, assim, né? lucasbonzoli.com. Aí qualquer artigo novo que eu escreva hoje, atualmente é só nesse outro site aí, né? Mas antigamente não. Antigamente eu achava que era para criar um site para cada tema, assim, né? Então um só sobre ateísmo, outro só sobre catolicismo, outro só sobre etc, né? Mas eu acho que compensa mais, até porque muita gente acaba, quando você tem um monte de sites diferentes, muita gente nem sabe, nem conhece você, quer te seguir, mas não conhece todos esses sites aí, né? Ou não acompanha todos esses sites. Então fica muito mais fácil para ele saber, tudo que eu escrevo está nesse lugar aqui. É só estar nesse lugar aqui, pronto, né? Isso, porque você cria a base de seguidor. Mas no YouTube tá assim. Você tem um nicho. Então, por exemplo, seu canal é de imortalidade da alma e teologia. Se você postar um vídeo falando sobre... deixa eu pegar aqui um tema. Se você postar um vídeo falando sobre a Anitta, por exemplo, não vai dar visualização. Sim. Entendeu? Que o político tem... o YouTube tem uma política diferente, né? Então, o algoritmo do YouTube favorece criar muitos canais. Mas do blog eu acho que não. Então, é melhor criar um só mesmo. E o pessoal hoje nem lê mais, Banzoli. Oi? O pessoal nem lê hoje mais. O pessoal não tá mais lendo blog. Tem isso também, né? 11 anos atrás, quando você começou lá, 11 não, 14 anos atrás, quando você começou lá em 2009, a galera lia muito blog, mas aí o YouTube... Você lembrou que era 2009, hein? Pô, mano, eu lembro, cara, tudo que você fala pra mim eu guardo na memória, pô, tá tudo guardado na cachola aqui. Cada paulada que você deu em mim eu não esqueci, não. Legal. Não, mas é verdade, naquela época o YouTube já existia, porque ele foi criado em 2006, mas quase ninguém usava o YouTube, eu acho que nem era famoso. Aí, hoje em dia, é o contrário, né? Hoje em dia, o blog é uma coisa da era das cavernas, né? Todo mundo só nos blogs, né? Só no YouTube. Eu, particularmente, eu tenho começado a consumir mais artigos. Às vezes eu vou ver uma postagem no Facebook ou até no próprio YouTube, tem lá pessoas escrevendo. Então, assim... Para a área de teologia, é meio ridículo, assim, tipo, eu quero saber sobre tal assunto específico. Eu vou assistir um vídeo de 20 minutos? Claro que não. Eu vou ler um artigo e tal, e que para mim é muito mais lógico, né? Do que ficar vendo o vídeo inteiro sem saber em que parte que ele vai falar daquilo que eu quero, né? Então, para mim, tratando de teologia, é muito mais prático o blog, né? Não tem nem comparação. Mas tem aquele problema, que o pessoal não gosta de ler hoje em dia, né? Então, a gente acaba sendo meio que forçado a ir para o YouTube, né? Que acaba sendo o único jeito. Adolfo, você subiu? Bom, ele foi arrebatado. Enquanto isso, eu vou ler uma pergunta. Enquanto isso, eu vou ler uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Desculpa aí, eu fui tirar uma água do joelho, cara. Eu vou ler uma pergunta aqui do Fire Game. Por que não chamam o Vanzoli para algum debate sobre imortalidade? Já chamaram vários, né? Tem vários debates no meu canal no YouTube sem encontro. Mas talvez eles estejam querendo dizer do Veja Só, né? Especificamente. Aí esse realmente não me convidaram ainda, né? Mas se me convidassem, eu até iria, sim. Teria problema do deslocamento, né? Mas mas a princípio acho que dá, não sei. É humildade, o Banzoli não quer ir lá humilhar o Elias Soares e fazer ele comer poeira. Se fosse com Elias Soares, eu faria questão de ir, independentemente de como longe fosse, né? Mas eu fico pensando, talvez se dependendo do caso, não valeria a pena ir lá para São Paulo, pagar, sei lá, R$1.000 ida e volta só para um debate, assim, né? Não sei, dependeria do tema, do debatedor. Para surrar o Elias Soares? Você faz uma vaquinha no grupo, pô. Valeria a pena, assim. Faz uma vaquinha, cara. Se você fazer uma vaquinha, cara, a galera paga para ver você esmurrar ele, cara. Pagaria com gosto. Ó, chegou o Cássio, mais um historiador na cena aqui, hein? Ó. Sim. Boa noite, Adolfo e Banzoli. Banzoli, sei que você tem interesse na patrística. Uma pergunta, você já desenvolveu algum estudo sobre o concílio de Sérdica 343 no contexto da crise ariana? Mas o que Hitler tem a ver com isso aí, mano? Hitler, pô, é da Segunda Guerra Mundial, o que ele tava fazendo em 343? Raça ariana, dominação mundial, pô. Brincadeira, tá, Castro? Vai lá, Banzolão.
Brilha aí. Eu conheço o Conselho de Sárdica, mas nunca fiz um estudo específico sobre esse tema, não, que você falou. Bom, já tem o pedido aí. Anotem, eu vou copiar aqui e vou copiar para você. Deixa eu. Não vou conseguir copiar aqui. Mas Concílio de Sérdica aqui, ó, para você, ó. Concílio de Sérdica. Entendeu? Mas é isso aí, pô. Banzolão, você gostava de história, fez teologia, mestrado em teologia, estudou pra caramba. Meu amigo, nós vamos ter que arrumar uma loirinha pra você. Uma loira, uma morena, vai depender do seu gosto. Você tá perto de Curitiba, mano. Aí no Paraná nunca vi tanta mulher bonita, hein, meu? Ah, se você diz. Não é Segunda Guerra Mundial, não, cara. A gente só tô mangando aí que você falou dos arianos aí. Não, bicho, com certeza. Você ainda vai na igreja, não vai, Banzolão? Frequenta a igreja? Faz bastante tempo que eu não vou, não. Porra, mano. Aí você não sai de casa, aí fica foda pra nós, né, cara? Aí fudeu, né, cara? Porra, vai. Antigamente, nós era moleque. Você vai na igreja desde moleque. Antes da internet, como é que a gente arrumava namorada? Ou era na escola, ou era na igreja, ou era em festa. Em festa, crente não vai, porque tá ruim com as músicas de hoje. Então, só sobrou a escola, que hoje você é professor, então você não pode se envolver com menores de 18, já aviso. Então, coloca um único lugar, na igreja. O problema é que na igreja você vai encontrar as santinhas, né, mano? Aí você tá fudido. Mas tá bom, tem que se fuder de vez em quando. Meu Deus, eu prefiro não comentar nada sobre isso. Pô, cara. Banzolha, eu virei. É que assim, me perdoe, velho. É que eu virei o tiozão, mano. Eu sou o tiozão pedreiro, tá ligado? Sabe aquele tiozão que só fala asneira? Sou eu, mano. Sou eu. Entendi. Se deixar. Eu vejo, cara, eu sou esse tiozão que começa a falar coisa sem sentido. Não é coisa sem sentido. Tem sentido o que eu tô falando e é realidade. Mas não é uma pessoa mais comedida como você ou como qualquer outra pessoa que faz isso. Sim. Pô, eu falo pra você, mano, ó, sem mentira nenhuma. Outras pessoas no lugar que eu estou aqui estariam babando o ovo para você e fazendo questão de bater um papo assim sobre teologia. Só que, velho, eu já sei que você já bate papo demais sobre isso. Então vamos falar uma coisa diferente. Vamos deixar você soltar franga, dar uma os inimigos, abaixar a guarda. Sim. Contra o emocional. Vocês veem que até o Banzolão tá quieto, cara. Quietão. Tá quieto, assim, ó, não falei nada. Melhor não me comprometer, né? Deixar só você se comprometer, eu vou ficar. Mas é aí que tá, ô Banzoli. Um homem que não tem nada a perder não tem medo de nada, cara. Então, por exemplo, eu não ligo, velho. O cara pode falar o que for de mim. Eu não ligo, pô. Eu sou assim mesmo. Eu sou um cara que põe tapa-olho, eu sou um cara que vai falar palavrão, eu sou um cara que vai falar um monte de coisa. Vou cometer até alguns equívocos aqui. Eu não tenho medo disso. E aí que tá. Atacar uma pessoa como eu, cara, é loucura, porque o que eu posso usar para atacar outra pessoa? Qualquer coisa, mano. Então, meu freio moral nesse aspecto toca qualquer um no terror. Tanto que você pega esses apologistas aí, todos eles têm medo de responder a minha pessoa. Que o cara fala, mano, o cara vai ficar na minha cola 40 vídeos, sem dó nem piedade, usando qualquer coisa que ele puder contra mim. É assim, então os caras não mexem comigo. É assim, por isso que é. Entendeu? Agora você não, vou perseguir o Banzolão, porque o Banzolão some da internet. O Banzolão tinha voz fina. O Banzolão cometeu um erro aqui, um erro ali. Aí os caras montam em cima. Aí o Banzolão é mais quietão. Mas começa a tocar o terror pra você ver se os caras não tremem na base. Já treme na base pelo seu conhecimento. Mas imagina tremer na base pela sua postura de sangue nos olhos, mais doido. Seria louco, cara. Seria o apologista mais que perfeito. Meu Deus do céu. Sim. Não, é por isso que eu falo, gente. Eu vou trazer o Banzoli para a igreja, cara. Nem que seja na marra, cara. Eu vou amarrar o pão dele, vou levar ele, vou fazer ele declarar que Ellen White é santa, Nossa Senhora White é santa. Vou um quadro de Nossa Senhora White lá no fundo, lá, ó. Entendeu? Eu tô falando vai ter uma estátua de Ellen White aqui atrás dos meus vídeos, aqui, tamanho real. Exatamente, vai ter uma biblioteca cheia de livro de Ellen White e tal. Meu amigo.
Vocês vão ver, cara. Eu trago ele nem que seja por bem ou não por mal, cara. Eu já tentei trazer via casamento, estratégia indígena, né? Do cunhadismo. Não deu certo. Então, agora vai ter que ser na marra. Tem que amarrar ele, pôr uma tapa na boca dele e levar ele para ser batizado pelo pastor, cara. Sim. Você crê em Ellen White? Se ele fazer não, eu dou uma porrada nele, mano. Deixa sua mãe ver uma live dessa aqui, que vou mandar para sua mãe essa live, cara. Descontrair um pouquinho. O bicho tá chorando de rir lá, cara. Vamos falar da live. Meu Deus, vai encerrar a live, hein? O Bandolão tá rachando de dar risada aqui. Eu falei, como que eu vou batizar ele, cara? Não, você vai ver. Eu vou mandar. Depois, é que eu não tô conversando com o meu sobrinho. Ele tem uma filha, cara. Essa filha dele vai fazer 18. Quando ela tiver 18, eu mando uma foto dela pra você. Aí, Tá. o duro é competir com as paranaenses, mano. Falar pra você, cara, ó. Nunca vi tanta mulher bonita reunida num canto só, cara. Eu não sei aí na sua região, mas, pô, Maringá tinha muita mulher bonita. Ó, o Castro falou que o Banzoli está meio passo do adventismo. O outro passo é o que você quis dar aí, né? É só isso. Exatamente. É. Mas, cara, ó, você já concorda com a imortalidade da alma. Ou você vira adventista sétimo dia, ou você vira testemunha de Jeová. Exato. Né? Vou pensar bem nas duas. Bicho, eu tava lascado. Então, tipo, você já... Uma dessas duas coisas. Com nós é só guardar o sábado e ter o quadro de Nossa Senhora White com a cabeça. Tá de bom tamanho, pô. Não precisa muito. Não precisa de muito. Né? E falar pra você, mano, tem umas adventistas que são bonitas pra caramba, velho. Você só frequenta uma igreja adventista pra você ver, mano. Tá bom. Aí na hora que você chegar e falar assim, eu sou Lucas Banzoli, tenho mestrado, ixi, vai vir assim, ó. Mas deve ter umas testemunhas de Jeová também, né? Bonitas também. Tem. Mas lá é mais complicado, né? Aí, ó. O Renison falou assim, então eu vou para Maringá buscar uma varô. Mas aí tem um segundo sentido. Tem uma coisa muito ruim, cara. Eu nunca vi tanta mulher reunida num lugar igual Maringá. Porra, lá tem mulher bonita pra caraca. Mas, cara, nunca vi tanto viado reunido no mesmo canto também, cara. Terra pra ter viado, velho. Ixi. Falar pra você, cara. Eu não sei como é que é aí na cidade que você mora, vamos falar, mas Maringá tem viado pra mais de metro, cara. Não, eu não sei, eu não fico muito preocupado com a sexualidade das pessoas para saber se tem muito viado ou não. Não, mas como que um apologista não observa as coisas, cara? Não. Nós temos que trabalhar sobre observação das coisas, bicho. Você tá na rua, você vê uma mulher bonita, você vê um cara, você vê um viado. Você tá andando na rua, você vê se identifica o viado só de olhar para ele, então. Os malacói é mais fácil, né? O arsenocoito é mais difícil. Sim. O malacói é o efeminado. O malacói hebraico, né? O malacói é o efeminado. Tá na Bíblia isso aí. Lá em 1 Coríntios. O malacói é o efeminado, é o passivo, é o baitolo. E o arsenocoito é o que paga de machão. Que aí esse é mais difícil de você reconhecer. Sim. Mas hoje em dia tem mais malacói, né? Então... e outra coisa, em Maringá tem muito nó cego, hein? Vixe, cara. Cara, nunca venda fiado para um maringaense, cara. Só avisando, tá? Nunca venda fiado para maringaense. Sim. Que ou você perde um amigo ou você perde o dinheiro. E normalmente você perde os dois. Então... Sim. Entendeu? Mas, pô, você tá aí, eu acho que é norte de Curitiba, né? Você mora para cima de Curitiba, né? Não, é o sul de Curitiba, na verdade. Mas é do lado, né? Vizinho. Sul de Curitiba. Mano, aí você deve encontrar umas alegoas, rapaz. Falar pra você, deve ter até gosto de ver. Entendeu? Ai. Pô, cara. Desculpa, mano, falar isso em plena live. Gente, vou finalizar a live aqui. Banzoli, desculpa, cara, eu falei demais hoje. Porra, trago o cara aqui e eu falo mais que o cara é foda. Né? Mas, desculpa aí, vou até finalizar. Obrigado, Banzoli. Se inscrevam no canal do Banzoli, blogs do Banzoli. Vamos lá, baixem o livro Imoralidade da Alma, tá? Imoralidade da Alma.
Leiam, cara, 1.900 páginas sobre o assunto. Na verdade, devia se chamar Enciclopédia sobre a Imortalidade da Alma. Não, mas tudo bem. Um abraço a todos. Eu vou copiar o Júlio César na minha despedida. Boa noite a todos, todas e todes. Você tem que falar assim, né? Que você está sendo professor, né, pô? Sim, exatamente. A maior falha linguística que a gente pode ter. Mas é isso aí. Um abraço a todos e fui. Peço perdão pelo que foi falado aqui, mas se você não tem estômago suficiente, o azar é seu baitola.